Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DC Kryptoniano. Capítulo 321. Eu me pergunto como será meu Shikai. Espero que meu Shikai fique bonito. Para que serve a beleza? Ela precisa ser grande e poderosa. HMPH, somente plebeus primitivos seriam tão superficiais. Eu ficaria feliz em apenas alcançar o Shikai. Shikai não é fácil de se obter. Há muitos Shinigami na Seireitei que não conseguem obtê-lo. Que pensamento infantil. TCH, a beleza ajuda na luta contra o LOLs? Esforce-se por Shikai. Trabalhe duro, persevere. Você deve dominar o chumbo primeiro. Não precisamos lutar de jeito nenhum, você não entende. Quando a aula sobre AD 11, Suzuri Raiden terminou, a sala de aula explodiu em conversas barulhentas durante o intervalo. Os alunos da classe de elite, cheios de expectativa, começaram a discutir a próxima aula, fantasiando sobre empunhar as Aoshi e imaginando suas formas impressionantes quando alcançassem Shikai. Os alunos da classe de elite caminhavam e conversavam, cheios de expectativas, enquanto saíam da sala de treinamento Kid em grupos, em direção à sala de meditação. Entre essa multidão, Jin Ishimaru se destacou. Sua figura esbelta se movia sozinha pela multidão, com os outros estudantes homens mantendo uma leve distância dele, fazendo parecer que ele estava isolado. Na verdade, foi ele quem se isolou. Não é que outros estudantes não quisessem fazer amizade com Jin. Afinal, após a formatura, eles se tornariam Shinigami, confiando suas vidas aos seus companheiros. Construir bons relacionamentos logo no início facilitaria a cooperação futura. Mas interagir com Jin era estranho para todos. Sua compreensão de tudo era diferente da de seus colegas, especialmente quando ele apontava suas falhas com aquele rosto sorridente de raposa. Parecia insidiosamente crítico e desdenhosamente zombeteiro, deixando seus colegas desconfortáveis e os levando a manter distância. A única que conseguia resistir aos modos peculiares de Jin era Hanjiku. Neste momento, porém, Hanjiku estava ocupada conversando com suas amigas sobre as diferenças no tamanho dos seus seios, rindo e comparando. Como vocês conseguem se movimentar com tanta facilidade? Quando os alunos entraram na sala de meditação, um silêncio natural caiu sobre eles. Um instrutor corpulento e com um rosto severo, o instrutor Omori, estava ajoelhado calmamente em uma almofada na plataforma, com os olhos fechados em meditação. A sala estava arrumada com almofadas para os alunos. Eles silenciosamente encontraram seus assentos, olhos acesos de curiosidade enquanto olhavam para o Azaushi empilhado ordenadamente em um lado da plataforma. Silêncio! O instrutor Omori abriu os olhos de repente, seu olhar afiado varrendo os alunos, assustando-os e fazendo-os ficar em silêncio imediatamente. Eles se endireitaram, concentrando sua atenção e evitando olhar ao redor. Em seus corações há impaciência, ansiedade e antecipação. Reúnam-se. Se não conseguem controlar essas emoções, nem pensem em tocar em um Azaushi hoje. A voz profunda do instrutor Omori ecoou pela sala de meditação enquanto ele falava lentamente. Shikai requer que você infunda seu espírito e determinação no Azaushi. Se você não consegue nem controlar seu próprio coração e reconhecer seu verdadeiro eu, como pode esperar liberar seu Shikai? Enquanto o instrutor Omori explicava os passos preparatórios e a mentalidade necessária para atingir Shikai, ele observou cuidadosamente os alunos da classe de elite, assentindo sutilmente ao vê-lo seguir suas instruções. A respiração dele se tornou lenta e calma, e a sala ficou tão silenciosa que era possível ouvir um alfinete cair. Ele então instruiu outros dois instrutores a distribuir o Azaushi para cada aluno, permitindo que eles começassem sua conexão inicial. No início, os alunos não conseguiam deixar de sentir uma onda de excitação quando tocavam a Azaushi. No entanto, ao comando do instrutor Omori, eles suprimiram suas emoções e começaram a se sintonizar silenciosamente com as espadas. Jin Ishimaru gentilmente correu os dedos sobre o Azaushi descansando em seu colo, relembrando as instruções detalhadas que Hel lhe dera para desbloquear Shikai. Os ensinamentos de Hel eram ainda mais completos do que os do instrutor Omori, com orientação específica feita sob medida para ele. Fechando os olhos completamente, Jin começou a explorar seu eu interior. Ele sempre se viu como uma cobra venenosa, constantemente à espreita, capaz de enganar e disfarçar, tudo para dar um golpe final e letal. Essa mentalidade era verdadeira tanto antes de ele conhecer Hel quanto durante seu tempo sobrevivendo sozinho nos distritos empobrecidos, conseguindo economizar comida suficiente para permanecer vivo. Suas ações personificavam perfeitamente como uma cobra sobrevive. Depois de conhecer Hel, Jin experimentou pela primeira vez o que era ter companheiros, uma sensação bem diferente da existência solitária de uma cobra. Ele se lembrou particularmente da vez em que rastreou Masaki Seino, que havia levado Hanjiku, se escondendo nos arbustos e decidindo que mesmo que isso significasse a morte, ele a salvaria. Naquele momento, Hel chegou, colocou uma mão em seu ombro e disse, "Você fez bem." Aquele simples gesto e aquelas palavras fizeram com que Jin confiasse completamente em Hel e o enchessem de uma sensação indescritível de alívio. Até alguém como ele, uma cobra, pode ter momentos de confiança completa quando ele aparece. Isso é realmente precioso. Especialmente quando Hanjiku e eu fomos ameaçados por Aizen, Hel preferiu nos matar em vez de se comprometer e deixar Aizen levar apenas um de nós. Esse sentimento foi incrível para Jin Ishimaru. Não é assim que os camaradas deveriam ser? Dando tudo de si sem compromisso, mesmo que isso signifique ser morto por um camarada ou matar um camarada, nunca se curvando ao inimigo. Se Hel tivesse escolhido deixar Hanjiku ser levada por Aizen para salvar sua própria vida, Jin teria ficado profundamente desapontado. Não teria sentido. Se esse fosse o resultado, então por que ele se incomodaria em rastrear Masaki Seino depois que ele tomou Hanjiku? O resultado teria sido o mesmo, Hanjiku levado embora. Se isso tivesse acontecido, Jin não teria escolha a não ser voltar a ser sua própria cobra. Mas Hel não o decepcionou. Eu posso ser minha própria cobra. E eu posso ser sua cobra.
Jin Ishimaru abriu levemente seus olhos finos, revelando pupilas azul claras, e a curva exagerada de seu sorriso mostrou o quão satisfeito ele estava. Ele agarrou levemente a Azaoshi, levantando-a horizontalmente à sua frente. A lâmina, brilhando como um espelho, refletia seus olhos, e seu espírito e determinação pareciam ser recebidos pela espada. Uma voz ecoou em sua mente, clamando para se tornar a lâmina afiada em sua mão. Com um sorriso satisfeito, Jin murmurou suavemente: "Atire para matar Shins." Capítulo 322. Boom. Hoje toda a academia Shin'o estava em alvoroço. Jin Ishimaru iniciou seu Shikai na primeira vez que tocou seu Azaoshi. Shins perfurou toda a sala de meditação com sua lâmina afiada e arrepiante passando bem diante dos olhos de seus colegas, deixando seus rostos pálidos de medo. Depois, Jin apenas inclinou o punho levemente, e Shins cortou o prédio de ensino como se estivesse cortando tofu, partindo o prédio de 5 andares ao meio. Felizmente, o instrutor reagiu rápido o suficiente para tirar alguns alunos dos andares superiores do caminho do perigo, evitando quaisquer baixas. O feito de Jin abalou toda a academia, chamando a atenção de todos os instrutores e até mesmo das divisões externas. Meio-dia. A cafeteria fervilhava de animação. Muitos estudantes estavam discutindo sobre Jin Ishimaru, que havia desbloqueado seu Shikai em apenas 6 meses de matrícula, comparando diretamente a Hell. Acho que Jin Ishimaru é definitivamente o melhor aluno da classe de elite. Não necessariamente. Hell derrotou todos os instrutores da academia Shin'o e ganhou sua aprovação unânime. Os próprios instrutores admitem que não tem mais nada para lhe ensinar. Mas Jin Ishimaru desbloqueou seu Shikai na primeira vez que tocou em um Azaoshi. Você ouviu? Algumas divisões já estão brigando por Jin depois de ouvir que ele desbloqueou seu Shikai na primeira tentativa. Até o Esquadrão 11 está se envolvendo, tendo duelos para recrutá-lo. Jin Ishimaru é realmente impressionante. Eu ainda acho que Hell é mais impressionante. Os instrutores falam dele com tanta admiração. Alguns até balançam a cabeça com sorrisos irônicos, dizendo que não podem se comparar a Hell. Sim, ouvi dizer que alguns instrutores até pedem conselhos a Hell. Uma vez pedi ajuda a Hell com Shunpo. Suas técnicas realmente funcionaram. Infelizmente, o treinamento dos instrutores tem sido tão intenso e exaustivo ultimamente que não tive a chance de visitar a biblioteca e perguntar mais a ele. Eu também. Eu tive dificuldades com Ad 4, Byakurai, mas depois de perguntar para Hell, eu entendi imediatamente. Ele é realmente incrível. Você também? O mesmo aqui. Mas parece que depois que perguntamos a Hell, os instrutores aumentaram a intensidade do treinamento. Todos nós temos estado cansados demais para perguntar qualquer coisa a ele ultimamente. E parece que os instrutores também têm consultado Hell. Os alunos ficaram em silêncio por um momento antes que um deles continuasse. Isso só prova que Hell é um ótimo professor e muito conhecedor. Verdade, mas Jin Ishimaru desbloqueou seu Shikai. Os instrutores dizem que ele definitivamente se tornará um tenente no futuro. Jin pode ser estranho, mas você tem que admitir que ele é realmente poderoso, especialmente agora com seu Shikai. Ainda acho que Hell é um pouco mais impressionante. Ele ainda não desbloqueou seu Shikai. Independentemente do problema, Hell pode respondê-lo, seja sobre pessoas ou qualquer outra coisa. Ele não desbloqueou seu Shikai. Hell faz até os instrutores se sentirem inadequados. Ele não desbloqueou seu Shikai. Hell é impressionante. Jin Ishimaru é impressionante. Hell é impressionante. Jin Ishimaru é impressionante. Os alunos continuaram a debater, comparando Hell e Jin Ishimaru, e a discussão ficou acalorada, com nenhum dos lados disposto a recuar. Enquanto isso, Hanjiku, que estava comendo calmamente com suas amigas, foi puxada por suas amigas curiosas. Hanjiku, diga-nos quem é mais impressionante, Hell ou Jin? Jin desbloqueou seu Shikai assim que pegou seu Azaoshi, cortando metade do prédio. Se os instrutores não tivessem intervindo, o prédio inteiro teria sido cortado em ruínas. Hanjiku foi relutantemente puxada para a conversa. Encarando os olhos curiosos e lindos de suas amigas, ela só conseguiu dizer: Hell é mais impressionante. Embora Jin Ishimaru tivesse desbloqueado seu Shikai, Hanjiku não hesitou em dizer que Hell era ainda mais impressionante. Afinal, o Shikai de Hell até manifestou os portões do inferno, um Shikai tão destrutivo que poderia ameaçar o mundo inteiro. Não há comparação. Embora Hanjiku tenha visto o Shikai de Jin quase atravessar o prédio de ensino, isso não se compara à força avassaladora do Shikai de Hell, como visto em sua batalha com Aizen. No entanto, Hanjiku ficou muito feliz com a conquista de Jin. Infelizmente, antes que ela pudesse parabenizá-lo, Jin foi levado para o escritório dos instrutores. Depois de esperar um pouco e ver que Jin não havia sido liberado, Hanjiku e suas amigas decidiram fazer a refeição no refeitório. Para sua surpresa, a discussão entre seus amigos chegou até ela. Por quê? Jin desbloqueou seu Shikai, e ele é tão impressionante. Você mesmo viu. Então por quê? Poderia ser que Hell tenha desbloqueado seu Shikai também? Um dos amigos apoiadores de Jin perguntou, claramente surpreso. Hanjiku e Jin Ishimaru eram muito próximas, tendo se apoiado da mesma área, e as outras garotas sabiam que o relacionamento delas era forte. Elas não tinham dúvida sobre as palavras de Hanjiku, mas estavam curiosas sobre o porquê de ela achar que Hell era mais impressionante. Afinal, Jin Ishimaru havia desbloqueado seu Shikai. Poderia ser que Hell também tivesse desbloqueado o dele? Os lindos olhos das meninas ficaram ainda mais curiosos. Elas pararam de comer momentaneamente, fixaram-se em Hanjiku, esperando por sua resposta. Hell já tinha desbloqueado seu Shikai antes mesmo de se matricular, Hanjiku respondeu, então abaixou a cabeça para continuar comendo. Ela já estava planejando terminar sua refeição e levar um pouco para Jin. Aquele cara fez um grande alvoroço hoje e foi pego na sala do instrutor. Ela não sabia se ele estava sendo repreendido ou se tinha que compensar o prédio. Se fosse para o prédio, de onde eles tirariam o dinheiro?
Enquanto Hanji-ku comia, ela pensou sobre a situação, sentindo uma sensação de urgência. Com Hel e Jin tendo desbloqueado seus Shikai, ela se sentiu deixada para trás e preocupada em perder a sincronia com seus amigos. Uau! A declaração de Hanji-ku causou outro reboliço no refeitório. As pessoas não esperavam que Hel também tivesse desbloqueado seu Shikai e o tivesse feito antes de se matricular. Mas pensando bem, parecia normal. Afinal, Hel havia conseguido impressionar até os instrutores de toda a academia, o que certamente exigia uma habilidade excepcional. Os alunos no refeitório estavam animados e discutindo. Depois de terminar sua refeição, Hanji-ku pegou uma porção e foi em direção à sala do instrutor, com a intenção de parabenizar Jin. Quando ela chegou ao escritório do instrutor, ela foi informada de que Jin já havia sido liberado. Quanto à sua preocupação sobre compensar o prédio, os instrutores alegremente garantiram que era uma honra ter um talento como Jin Ishimaru, e que não havia necessidade de nenhuma compensação, suas preocupações eram infundadas. Hanji-ku ficou aliviada com a resposta dos instrutores. Ela se despediu e, carregando a comida, foi diretamente para os dormitórios de Jin e Hel, mas ainda não encontrou sinal de Jin. Pensando por um momento, Rukia decidiu ir direto para a biblioteca. Na biblioteca, Hel estava em um canto perto de uma estante, folheando um livro antigo quando notou Jin Ishimaru chegando. Hel lançou-lhe um olhar curioso. Jin Ishimaru sorriu e disse: "Acho que estou pronto para me formar." Capítulo 323. Hel achou a decisão de Jin Ishimaru de se formar um tanto estranha. Isso não era como o enredo original, onde a alma de Hanji-ku foi danificada por Aizen, deixando-a incapaz de alcançar Bankai. Como resultado, o ódio de Jin por Aizen era profundo, e ele procurou matar Aizen e restaurar a alma perdida de Hanji-ku. Com a interferência de Hel, a condição de Hanji-ku foi restaurada ao normal, então não houve necessidade de Jin se formar mais cedo. Além disso, mesmo que Jin fosse excepcionalmente talentoso e tivesse dominado tudo o que era ensinado na academia, ainda havia muitas técnicas avançadas e conhecimento intrincado além dos ensinamentos da academia. Isso levaria uma vida inteira para ser dominado. Portanto, parecia desnecessário que Jin deixasse a academia prematuramente. Estamos na academia há apenas meio ano. Você e Rukia só aproveitaram meio ano de segurança e paz. Por que vocês querem ir embora já? Hel perguntou, folheando as páginas de um livro antigo. A luz do sol lançando um brilho sutil sobre ele fez seu contorno brilhar. Hel pensou que havia alterado o futuro de Jin, mas parecia que Jin ainda tinha a intenção de deixar a academia dentro de um ano, como se estivesse retornando à trajetória original. Hel não acreditava que quaisquer mudanças pudessem alterar o destino de Jin de volta ao seu caminho original. Desde o momento em que ele chegou a este mundo, as ações e mentalidades de todos mudaram com sua presença. Hanji-ku foi afetada, assim como Jin e até Aizen. O mundo nunca fixou a mentalidade e as ações de todos no lugar, nem mesmo com futuros mostrados em filmes, quadrinhos ou romances. A chegada de Hel não foi uma mera gota no oceano causando ondulações, mas um tornado virando o mar. A decisão de Jin Ishimaru de seguir um caminho diferente do de Hel pareceu estranha para Hel. Tudo que pode ser aprendido na academia foi coberto por nós. O que você ensina é realmente profundo e vale uma vida inteira de estudo, mas não tenho pressa em persegui-lo. Não é algo que pode ser compreendido facilmente. Sou diferente de você. Eu deveria ver o mundo lá fora agora. Jin Ishimaru sorriu enquanto falava. Se ele tivesse que perseguir os passos de Hel, isso só significaria apenas ver as costas de Hel ficando mais distantes, sem nenhuma maneira de alcançá-lo. Jin tinha seus próprios objetivos e não podia passar seus dias para sempre sob a proteção de Hel. Hel ajudou muito, e Jin queria fazer algo em troca. De fato, cada um tem seu próprio caminho, Hel comentou com um senso de nostalgia, como se estivesse observando uma criança crescer e desenvolver suas próprias ideias. Ele desviou o olhar do livro antigo em suas mãos e perguntou: "Em qual divisão você está planejando se juntar?" Hel perguntou. Normalmente, os graduados da academia se candidatam para se juntar ao Gotei 13, que oferece uma carreira promissora. É semelhante a garantir um emprego no governo formal e prestigioso. Permanecer na Soul Society geralmente é a melhor opção. Se não houver divisões para se juntar, alguns nobres podem recrutar recém-formados para funções como guarda-costas. No entanto, os nobres geralmente têm seus próprios canais de treinamento para guerreiros e têm que pagar esses recrutas, então eles geralmente evitam contratar graduados, a menos que sejam excepcionalmente capazes e ansiosos por promoção. Por exemplo, Jin e Hel são candidatos muito procurados por famílias nobres, mas com tanto talento, eles não precisam depender do favor dos nobres. A academia foi fundada por Genrizai Shigekuni Yamamoto, o capitão-comandante do Gotei 13, para quebrar o monopólio da nobreza sobre a Soul Society e oferecer esperança a indivíduos promissores de origens comuns. Embora os nobres possam frequentar a academia, sua influência é limitada. Eles podem receber algum tratamento preferencial, mas não é significativo. Se alguém não puder se juntar ao Gotei 13 ou entrar para uma família nobre, eles podem escolher papéis como oficiais administrativos, lidando com deveres como impostos, manutenção de base ou gerenciamento de Rukongai. No entanto, essas posições são frequentemente preenchidas por parentes de nobres e não são fáceis de obter. Alternativamente, alguém pode se tornar um papel de suporte semelhante à polícia auxiliar. Esses papéis não fazem parte das divisões oficiais do Gotei 13, mas são alocados para auxiliar Shinigami em missões e lidar com questões logísticas. Eles oferecem uma posição que é mais segura, mas vem com 2 patentes abaixo daquela de um Shinigami formal. O papel mais perigoso é ser designado para uma equipe expedicionária.
Essas equipes entram no Eco-Mundo para enfrentar Outlaws, constantemente enfrentando situações de risco de vida. Para os novos graduados que ainda estão esperançosos sobre o futuro, ser enviado para uma equipe expedicionária é bem duro. Historicamente, a taxa de mortalidade entre graduados em equipes expedicionárias é a mais alta. Enfrentando o ambiente hostil do Eco-Mundo e os poderosos Outlaws, os graduados frequentemente ficam paralisados de medo, dificultando a aplicação de seu treinamento, resultando em muitos sendo devorados pelos Outlaws. Quinta divisão, disse Jin. Hel ergueu a sobrancelha surpreso e olhou para Jin, que respondeu com um sorriso. O capitão da quinta divisão é Aizen Souzuki. Hel acreditava que Jin não estava interessado em Aizen. Mesmo assim, Jin ainda se sentia atraído por Aizen? É por causa de Aizen Souzuki? Hel se perguntou, mas decidiu não se aprofundar mais. Cada pessoa tem seu próprio caminho, e se Jin decidiu se juntar à quinta divisão, que assim seja. Não fazia diferença para Hel se ele estava seguindo um caminho que já tinha visto ou um que havia escolhido de novo. Ele veio me ver. Como seu inimigo, ele tem seus méritos. Talvez eu possa aprender algo novo estando perto dele, Jin disse com um sorriso, satisfeito em ver que Hel não demonstrou nenhuma reação emocional à sua decisão. Escolher a quinta divisão e se tornar subordinado de Aizen foi uma decisão que Jin ponderou por muito tempo. Talvez Hel não precisasse disso, mas não era motivo para Jin não fazer nada só porque Hel não precisava. Além disso, Jin queria ver o que poderia alcançar. Só se auto-intitulando meu inimigo, o que ele realmente pode ser? Hel balançou a cabeça, fechando o livro antigo. Ele colocou um orbe escuro dos 3.000 mundos no livro e o entregou a Jin, dizendo: leve este livro para Aizen e peça para ele colocá-lo na grande galeria de livros espirituais, abaixo das 46 câmaras centrais. Jin pegou o livro e respondeu com um sorriso: eu vou. Capítulo 324. Shunsui Kyoraku, envolto em seu auri rosa com estampa de flores, um chapéu de palha na cabeça e um pouco de barba por fazer no queixo, olhou para os portões da Academia Shin'o. Ele soltou um suspiro profundo de desamparo sob a luz do sol inclinada. Ele havia passado originalmente a tarefa de lidar com Hel para o Kitaki, apenas para ela cair de volta em seus ombros. Verdadeiramente lamentável. Jishiro Kitaki, capitão da 13ª Divisão e membro da Associação Masculina Shinigami, é conhecido por sua gentileza, sinceridade e amor pela paz. Apesar de seu forte senso de dever, sua saúde é extremamente ruim, frequentemente acamado durante a maior parte do mês. Desta vez, Kyoraku empurrou a responsabilidade de lidar com Hel para o Kitaki. Mas vendo Kitaki tossindo sangue e ainda tentando ir para a Academia Shio para lidar com Hel, Kyoraku não teve escolha a não ser assumir a tarefa novamente. Droga! Se eu não tivesse ido conversar com o Kitaki por impulso, nada disso teria acontecido. De repente, Hel precisava de algo e o Kitaki, apesar de tossir sangue, insistiu em rastejar para fora de sua cama de doente para trabalhar. Se não fosse por 2/3 assentos o arrastando de volta, ele provavelmente teria rastejado até a Academia Shin'o enquanto tossia sangue. No final, devido aos apelos sinceros dos 2/3 assentos da 13ª Divisão, Kyoraku, um amigo de longa data e aquele que havia imposto a tarefa ao Kitaki, não teve escolha a não ser assumir o trabalho novamente relutantemente, e ir para a Academia Shin'o para lidar com Hel. Tudo isso foi resultado de sua conversa fiada com Kitaki. Hel estava escondido na Academia Shin'o há mais de meio ano sem causar problemas. Mas quando ele visitou Kitaki, ele teve que fazer um pedido. Hel fez um pedido, e ele acabou em seus ombros. Realmente azarado. Kyoraku apertou os olhos preguiçosamente, aproveitando o sol de inverno em seu rosto enquanto caminhava calmamente para a Academia Shio. O sol quente o embalando em um estado de sono. As aulas ainda estavam em andamento, e o vasto terreno da escola estava vazio. Kyoraku contornou os professores receptivos e foi direto para o lago atrás do prédio de ensino. Lá, ele encontrou Hel encostado em um pequeno pavilhão, parecendo ainda mais relaxado do que ele. Não está mais carregando sua Zanpakuti? À primeira vista, Kyoraku notou que Hel não estava carregando sua Zanpakuti. Anteriormente, Kyoraku tinha visto Hel nunca se separar de sua espada. Agora não estava em lugar nenhum? O que isso significa? Ele escondeu ou armazenou em um espaço que não consegue perceber, ou ele simplesmente não precisa mais. A mente de Kyoraku correu com especulações, mas não obteve respostas. Sem ter lutado contra Hel, ele não tinha ideia sobre seu estilo de combate ou as habilidades de sua Zanpakuti. Muitos palpites eram como deriva sem rumo. Com um sorriso preguiçoso, Kyoraku se aproximou do pavilhão. Hel, tendo lido quase todos os livros da biblioteca no último semestre, estava tirando alguns dias para relaxar e clarear a mente perto do lago. Você está bem relaxado, disse Kyoraku, juntando-se a ele em um banco de pedra, encostado em um pilar marrom, aproveitando a luz do sol. Sim, terminei de ler os livros, então vou dar uma pausa por alguns dias. Aproveitando a luz do sol, Hel apertou os olhos e continuou. Então, você está aqui para me levar para a Great Spirit Book Gallery? Ele perguntou. Poucos dias atrás, depois que Jin Ishimaru se formou e deixou a Academia Shio, Hel enviou uma mensagem por meio de um professor solicitando uma visita à grande galeria de livros espirituais para obter registros sobre a criação. Só agora Kyoraku veio lhe dar uma resposta. Kyoraku sorriu ironicamente. Essa não é uma tarefa fácil, meu amigo. A Great Spirit Book Gallery é um lugar que registra todos os eventos significativos e segredos da Soul Society. Ela coleta e documenta compulsoriamente todas as informações e é gerenciada pelo clã Tsunayashiro, localizada abaixo da sala do conselho subterrânea das 46 câmaras centrais. A entrada requer um decreto das 46 centrais e permissão de um dos 5 clãs nobres, o clã Tsunayashiro. Normalmente ninguém tem acesso à Great Spirit Book Gallery. Além disso, a Central 46 não entende a ameaça potencial que Hel representa, e o clã Tsunayashiro se importaria ainda menos.
Como isso poderia ser administrado? Kyoraku só conseguiu enrolar, tentando passar a responsabilidade para Yamamoto. Você já estava lendo livremente na biblioteca da Academia Shin-O, então por favor, não dificulte as coisas para mim. Não consigo aprovação para levá-lo à galeria do grande livro espiritual. Kyoraku sutilmente insinuou que Hel estava abusando da sorte. Deixar você aprender tanto aqui na academia com acesso a todos os livros da biblioteca não é o suficiente? Não há necessidade de desafiar nossos limites ainda mais. Nem mesmo Yamamoto conseguiu autorização para a grande galeria do livro espiritual. Isso não estava dentro da jurisdição deles. Apenas permitir que Hel e os outros se alistassem e recebessem tal tratamento preferencial já havia causado descontentamento entre muitos nobres. E o Conselho Nobre havia até mesmo criticado a família de Kyoraku. Sua família havia enfrentado algumas ações direcionadas. Claro que graças à mediação de Yamamoto, esses problemas foram atenuados. Mas obter autorização abertamente para a Great Spirit Book Gallery era impossível. Os regulamentos da Seireitei eram firmes e feudais, principalmente porque eles ainda não entendiam completamente o potencial destrutivo de Hel. Parece que você enfrentou alguma pressão, Shunsui, Hel disse com um sorriso. Não se preocupe então. Eu mesmo entrarei. Ele os informou como cortesia, dando-lhes um aviso. Naturalmente, tê-los escoltando para dentro seria o ideal, evitando conflitos desnecessários, o que não era a preferência de Hel. Mesmo que não pudessem escoltá-lo, o aviso de Hel serviu como um aviso justo. Kyoraku sentiu seu couro cabeludo formigar. Ele realmente iria forçar a entrada? Assim? Diante dos capitães das 13 divisões da Seireitei, além da obstrução do clã Tsunayashiro, ele ainda entraria na grande galeria do livro espiritual? Seriamente? Kyoraku estava completamente desamparado. Naquele momento, um professor se aproximou segurando uma carta. Após saudar Kyoraku, o professor entregou a carta a Hel. Kyoraku notou que o canto da carta estava carimbado com a insígnia da 5ª Divisão. Esta era uma carta em papel timbrado da 5ª Divisão. Considerando que Jin Ishimaru se juntou à 5ª Divisão alguns dias atrás, esta provavelmente era uma carta de Jin para Hel. Hel olhou para a carta e então casualmente a pulverizou com partículas espirituais, dizendo a Kyoraku, fique tranquilo, minha entrada na grande galeria do livro espiritual não lhe causará nenhum problema. Capítulo 325. Hel olhou para a carta e casualmente a desintegrou com partículas espirituais. Ele se virou para Shunsui Kyoraku e disse, não se preocupe, minha entrada na Great Spirit Book Gallery não deve lhe causar problemas. Ao ouvir isso, Kyoraku balançou a cabeça, estreitando os olhos levemente, dando um olhar preguiçoso, mas ameaçador, enquanto dizia, é exatamente isso que nos causará problemas. Se Hel entrasse na Great Spirit Book Gallery sem o conhecimento deles, isso poderia ser considerado uma grave negligência de dever pelo Gotei 13, incluindo a supervisão das barreiras de proteção definidas pelo Gotei. Nesse caso, a responsabilidade do Gotei 13 não seria tão significativa. Entretanto, agora que Hel o havia informado pessoalmente sobre sua entrada na grande galeria do livro espiritual, as consequências foram muito mais severas. Apenas saber e não denunciar ou impedir que uma pessoa não autorizada entre em uma área tão crítica pode ser algo que nem mesmo Genizai Shigekuni Yamamoto seria capaz de proteger Kyoraku. Segundo o julgamento da Central 46, isso quase certamente resultaria na prisão de Kyoraku no Mukin por milhares de anos, ou talvez até indefinidamente. A família Tsunayashiro, uma antiga família nobre, não era alguém com quem se brincava. A alegação de Hel de não causar problemas estava, na verdade, causando sérios problemas. Não importa se Hel disse que entraria na grande galeria do livro espiritual agora ou depois que Kyoraku foi embora, o resultado provavelmente permaneceria o mesmo. A Great Spirit Book Gallery coleta e registra à força todos os eventos e informações da Soul Society, tornando impossível esconder qualquer coisa da família Tsunayashiro, que a administra. A única diferença seria se eles escolheriam olhar ou não. Kyoraku não queria deixar que tal influência caísse nas mãos daquela família. Ele já havia exposto uma conspiração de um membro de baixo escalão da família Tsunayashiro, levando a Central 46 a condenar esse membro, envergonhando a família Tsunayashiro e ganhando sua inimizade. Dar-lhes mais poder agora seria pedir a morte. Então, a melhor solução agora era. Parece que a Seireitei é ainda mais rígida e feudal do que eu pensava. Hel preguiçosamente permitiu que a luz do sol se espalhasse por seu rosto, aproveitando o calor do sol de inverno. Mesmo observando os ceifadores de almas, era possível sentir a natureza feudal da Seireitei. Mas estar dentro da Seireitei tornava a atmosfera opressiva e autocrática ainda mais palpável. Na realidade, o Gotei 13 não tinha muito poder dentro do Seireitei. Os nobres ainda estavam acima deles, algo que nem Genizai Shigekuni Yamamoto conseguiu mudar. Não era uma época caótica, mas uma era de ordem e regras rígidas. Muitos procedimentos e ações não podiam ser decididos somente pela força de Yamamoto. Os Gotei 13 eram mais como guardiões da sociedade das almas para os nobres. Kyoraku não queria assumir a culpa por permitir que Hel entrasse na grande galeria do livro espiritual. Sim, às vezes estar na Seireitei é bem frustrante. Kyoraku sorriu, apoiando a mão direita levemente no punho de sua Zanpakuto na cintura, seus olhos brilhando com um perigo sutil. Então a melhor maneira é me derrotar para que eu não possa impedi-lo de entrar na grande galeria do livro espiritual. Enquanto ele fosse derrotado, ninguém poderia culpá-lo por não ter impedido Hel de entrar na grande galeria do livro espiritual. Embora isso prejudicasse muito a reputação de Kyoraku, Hel era um encrenqueiro inflexível. Além disso, se ele não conseguiu derrotar Kyoraku, não havia necessidade de aspirar a entrar na grande galeria do livro espiritual. Então, jovem, para que você possa entrar na grande galeria do livro espiritual, e para que eu possa evitar a punição por deixá-lo entrar, por favor, me derrote. O sorriso de Kyoraku carregava uma pitada de perigo enquanto seus dedos acariciavam levemente o punho de sua Zanpakuto. Seus olhos, semicerrados, pareciam conter uma gentil intenção assassina enquanto ele dizia, Hel, você é o primeiro homem além das mulheres que eu levei tão a sério. Enquanto Kyoraku falava gentilmente, ele empurrou levemente a proteção de sua Zanpakuto com o polegar, revelando um brilho de aço frio à luz do sol.
Você está enganado sobre alguma coisa, Kyoraku? A expressão de Hel permaneceu inalterada, a luz do sol banhava seu rosto, mas havia um tremor invisível, como se até a luz mudasse de acordo com seu humor. Você sabe por que o Rei das Almas foi desmembrado? Hel abriu os olhos, olhando para Kyoraku pronto para atacar, seu olhar indiferente, como se observasse formigas passando por seus pés sem nenhuma emoção. Ao ouvir Hel mencionar o desmembramento do Soul King, Kyoraku ficou levemente surpreso. Parecia que Hel não era apenas uma ameaça aos 3 mundos, mas também conhecia muitos segredos. Oh, por quê? O sorriso de Kyoraku permaneceu sua postura inalterada. Ele certamente não poderia dizer que os ancestrais da família Tsunayashiro, junto com as outras 4 famílias nobres, selaram conjuntamente o Rei das Almas, dividindo o mundo caótico em 3 reinos. O mundo das partículas espirituais, a Soul Society. O mundo da matéria, o mundo dos vivos. A terra desértica dos Zoulaus, nascida de 2 mundos, o Eco-mundo. Eles formaram os 3 reinos atuais. Além disso, os ancestrais das 5 famílias nobres temiam o poder do Rei das Almas e seu potencial para quebrar o selo e destruí-los. Então, eles não deixaram o Rei das Almas viver nem o mataram. Em vez disso, eles o lançaram em uma espiral paradoxal de estar vivo e morto simultaneamente. Eles cortaram os braços do Rei das Almas que controlavam o progresso e a estase, mas ainda acharam isso insuficiente. Liderados pelo ancestral da família Tsunayashiro, eles passaram milênios removendo o coração do Rei das Almas, cortando suas pernas, esculpindo seus órgãos internos e removendo-os de seu corpo, despojando-o de poder e derrubando-o, enfraquecendo-o continuamente para criar um rei que pudessem controlar. Porque ele estava disposto. Hel disse calmamente, levantando-se de seu assento de pedra e estendendo a mão para Kyoraku. Uma esfera escura apareceu atrás de Kyoraku com uma velocidade incrível, envolvendo-o instantaneamente e então avançando para engolir Hel também. Minha vontade não é alterada por suas leis, regras, intenções ou poder. Capítulo 326. As pupilas de Shunsui Kyoraku se contraíram, seus ombros enrijeceram e seu corpo congelou. Antes que ele pudesse reagir, a esfera escura atrás dele o engolfou, transportando-o para um espaço escuro. Em todos os seus anos como um dos capitães do Gotei 13, ele nunca encontrou um poder que pudesse pegá-lo completamente desprevenido. Não era exagero dizer que mesmo enfrentando Genrizai Shigeku Yamamoto, Kyoraku conseguiu se segurar por algumas rodadas, drenando um pouco da energia do velho antes de ser derrotado. Mas agora, ele se viu instantaneamente transportado para a escuridão. Isso não foi uma ilusão, mas uma mudança espacial real neste espaço escuro. Não havia flutuação de partícula espiritual que ele pudesse sentir. O que estava acontecendo? Hel poderia controlar cada partícula espiritual tão finamente que elas não emitiam ondas detectáveis? Mas como isso era possível? Kyoraku se orgulhava de sua pressão espiritual, certamente não a mais fraca entre os 3 esquadrões de guardas da corte, mas ele não havia notado nada. Seus olhos se estreitaram levemente, seu aperto em sua Zanpakuto se fortaleceu. A sensação familiar do punho em sua mão lhe deu uma leve sensação de segurança. Pelo menos ele ainda tinha sua Zanpakuto, pronta para revidar. O espaço estava desprovido de luz e sombras, mas ele conseguia se ver claramente. O rosto de Kyoraku endureceu. Nessa escuridão, ele só conseguia ver a si mesmo. Quando ele estava prestes a liberar sua pressão espiritual para explorar, o rosto indiferente de Hel apareceu diante dele. Os olhos perigosos de Kyoraku se fixaram em Hel por um momento antes que ele relaxasse, seus ombros relaxassem e ele retornasse ao seu comportamento preguiçoso e resignado, sorrindo ironicamente. Hel, você certamente me ensinou uma grande lição. Ele balançou a cabeça, resignado. Você está me dizendo que a Soul Society não tem valor para você? É por isso que você deixa sua vontade dominar os 3 reinos com tanta arrogância? Seu espírito e tirania discreta são realmente impressionantes. Naquele momento, Kyoraku sentiu uma admiração pelo espírito de Hel. Ele nunca conheceu alguém como Hel que parecia implacável, mas estava cheio de emoção, pronto para descartá-la a qualquer momento. Tristeza, felicidade, raiva, eram apenas emoções que ele aceitava e pelas quais era influenciado. Mas essas emoções nunca influenciaram sua vontade ou o que ele queria fazer. Mesmo que Jin Ishimaru e Hanjiko Matsumoto tivessem lâminas em suas gargantas, isso não o impediria de perseguir seus objetivos. Sua vontade não foi alterada pelas leis, regras, intenções ou poder da Soul Society. Isso demonstrou não apenas sua imensa autoconfiança, mas também seu poder de ignorar todos na Soul Society. Tamanha arrogância era incomparável. Eu só faço o que quero, livremente, Hel disse calmamente. Seus olhos eram pacíficos, mas sem calor, olhando para Kyoraku com a mesma indiferença que ele mostraria a uma formiga ou a uma pessoa comum. Quanto a você me ver como tirânico e arrogante, isso é problema seu. Hel considerou suas ações gentis. Mas essa gentileza não significava que ele toleraria resistência à sua vontade. Ele entendeu que seres inteligentes sempre esperavam por um alívio de última hora, chorando e implorando quando viam o caixão ou enfrentavam a morte bravamente. Para Hel, quer eles chorassem ou enfrentassem a morte corajosamente, o resultado era o mesmo. Eles desapareciam do mundo. Liberdade. Kyoraku murmurou, os olhos brilhando com entendimento. Ele embainhou sua Zanpakuto parcialmente desembainhada com um estalo, e descansou sua mão no punho, suspirando. Que liberdade irrestrita. Outros podem não entender você, pensando que é infantil e problemático, mas eu entendo. É o que todo adulto busca no final das contas. Eu invejo sua liberdade. Kyoraku deixou de lado sua hostilidade e esfregou o queixo pensativo. Ele realmente invejava a liberdade de Hel, uma liberdade que nem mesmo as maldições poderiam atingir, estando acima dos 3 reinos, parecendo arrogante, mas sem fardos. Naquele momento, Kyoraku percebeu que desde que ninguém provocasse Hel, ele não se importaria com o caos nos 3 reinos. Então, por que me trouxe aqui? Eu não gosto dessa escuridão. Não é fria ou desolada, apenas escura sem emoção. Kyoraku continuou esfregando o queixo, perguntando. Eu planejei te matar se você me atacasse, Hel disse despreocupadamente, mas já que você não fez isso, eu não farei. Eu não sou um demônio que mata por esporte.
Você já foi à Great Spirit Book Gallery? Enquanto ele falava, o tom de Hel retornou à sua casualidade habitual, seu rosto não demonstrava nenhuma expressão, fazendo-o parecer preguiçosamente bonito para muitos alunos. Bem, Kyoraku começou a responder à pergunta de Hel, mas hesitou, sentindo-se incomodado. Você vai me levar para a Great Spirit Book Gallery também? Ei, isso é uma má notícia para mim. Hel, você poderia me colocar de volta no pavilhão? Eu tentei te impedir, mas não consegui. Kyoraku sentiu que um grande problema estava chegando, um problema difícil de lidar. Se a família Tsunayashiro descobrisse que ele entrou secretamente na grande galeria do livro espiritual, isso causaria enormes problemas para sua família e amigos. Hel pode ser livre, indo e vindo como quiser, mas Kyoraku, vivendo na Seireitei com uma família, amigos e subordinados amados, não poderia ser tão livre. Tarde demais. No momento seguinte, a escuridão se dissipou, e Hel e Kyoraku se encontraram em um longo corredor repleto de estantes de livros que se estendiam infinitamente como a grande muralha, silenciosa e profunda. Que interessante, alguém entrou furtivamente. Kyoraku Shunsui, um par de olhos estreitos e malignos ergueu-se de um livro, avistando Kyoraku e a criança desconhecida que havia aparecido de repente. Capítulo 327. Hel e Shunsui Kyoraku nunca esperaram por isso. Havia alguém na grande galeria do livro espiritual. Esta galeria antiga, solene e misteriosa, que documenta eventos e segredos significativos da Soul Society ao longo da história, sempre esteve sob o controle do clã Tsunayashiro e era fortemente protegida, sem que ninguém conseguisse forçar a entrada. Até mesmo obter a aprovação da Central 46 era difícil, e exigia a permissão do clã Tsunayashiro. Era um dos lugares mais seguros da Soul Society, impossível para qualquer um invadir, mesmo secretamente. Ninguém tinha a capacidade de contornar as barreiras de detecção e as múltiplas paredes de proteção para se infiltrar. Métodos legítimos não eram uma opção. Hel não sabia quantas vezes Aizen usou Kikasui Jetsu para confundir o clã Tsunayashiro e os 46 centrais para colocar aquele livro antigo, que ele havia dado a Jin Ishimaru na grande galeria de livros espirituais. Aquele livro antigo continha um pequeno mundo, um dos 3.000 mundos que Hel havia colocado dentro. Este pequeno mundo criou um caminho espacial para a Great Spirit Book Gallery. Este não era um método convencional de invasão ou contrabando para dentro da galeria. Todas as suas defesas foram tornadas ineficazes diante de Hel, com ninguém capaz de detectar sua chegada ao destino. Claro, Hel não tinha medo do clã Tsunayashiro e dos Shinigami. Esse método era simplesmente o mais fácil. Hel havia sugerido ao Shinigami que queria entrar na Great Spirit Book Gallery. Esse teria sido um método simples. Se eles permitissem, ele poderia entrar livremente. Se não, não importava. Com o livro de Aizen já lá dentro, Hel poderia entrar sozinho. Que tipo de conspiração Aizen está tramando? Ao ouvir os sons na grande galeria do livro espiritual, o primeiro pensamento de Hel foi que Aizen estava tramando algo contra ele. Mas Hel imediatamente descartou isso. Aizen não lhe causaria problemas. Aizen via Hel como um rival, procurando materiais como os fragmentos dos dedos do Soul King na alma de Hanjiku para aprimorar seu Gyoku, esperando eventualmente desafiar Hel. Era improvável que ele deliberadamente criasse problemas para Hel. Aizen também sabia que Hel era indiferente a ele. Se ele expusesse os feitos de Aizen, isso o tornaria um criminoso na Seireitei, incapaz de sobreviver na Soul Society. Desde a batalha, Hel e Aizen não se encontravam. Aizen acreditava que Hel mantinha um certo entendimento tácito com ele. Hel estava simplesmente com preguiça de se preocupar com ele. Por várias razões, não poderia ser uma conspiração deliberada de Aizen. Então, coincidência? Seria muito azar encontrar o clã Tsunayashiro assim que ele entrasse. Se necessário, ele pode ter que aniquilar o clã. Hel pensou indiferentemente. O clã Tsunayashiro teve a infelicidade de encontrá-lo na grande galeria do livro espiritual. Dado seu temperamento nobre, eles certamente ficariam bravos, sentindo sua dignidade violada e não dispostos a tolerar que alguém invadisse sua galeria. No final das contas, eles tentariam julgá-lo causando grandes problemas. Para evitar que agissem tolamente diante dele, Hel pensou que seria melhor aniquilar o clã. Se os Shinigami buscassem vingança, ele continuaria a matar. Se os Shinigami fossem eliminados e a divisão 0 da Guarda Real do Rei das Almas interviesse, ele continuaria a matar. Eventualmente, ele pode ter que se desculpar com o Rei das Almas e ver as experiências da criação dos 3 reinos. O resultado seria o mesmo para Hel, obter as experiências de criação dos 3 reinos, embora fosse problemático e um desperdício de esforço. Portanto, encontrar o clã Tsunayashiro na grande galeria do livro espiritual foi um grande aborrecimento. Em um breve momento, os piores resultados no mundo Shinigami apareceram na mente de Hel, supondo que eles obstruíssem sua vontade. Hel e Shunsui Kyoraku se viraram para ver uma figura esbelta em roupas cinzas e um Auri, sem os acessórios nobres usuais. Comparado a outros nobres, ele parecia simples e comum, mas ele emitia um mau pressentimento, uma aura sinistra e assustadora. Seu rosto sorridente não era como o de Jin Ishimaru, que parecia uma raposa ou cobra astuta, mas mais como um sorriso malicioso e zombeteiro, como se estivesse observando um cachorro se afogando sem ajudar, apenas apreciando o espetáculo, como se tudo no mundo, inclusive ele, existisse para entretê-lo. Ao ver essa pessoa, a expressão preguiçosa e preocupada de Kyoraku tornou-se ligeiramente séria, seus olhos se estreitaram enquanto ele falava friamente. Ah, é você, Tsunayashiro Tokinada. Se não me engano, sua família te confinou, certo? O rosto de Kyoraku mostrou claramente seu desdém por Tsunayashiro Tokinada. Tsunayashiro Tokinada, o último membro do clã Tsunayashiro, foi um antigo colega de classe de Kyoraku e Ukitake na Academia Shin'o, sob a tutela de Yamamoto. Ele era o aluno mais discreto, silencioso e reservado. Testemunhando os registros ancestrais da história da Soul Society deixados por sua família, Tokinada aprendeu a verdade sobre o Soul King e as 5 famílias nobres.
fazendo desprezar seu status nobre. No entanto, ele usou seu status nobre para cometer várias atrocidades. Ele foi ordenado por sua família a se casar com Kakyo, uma mulher de Rukongai, mas não demonstrou nada além de desdém. Depois de matá-la e seus colegas, Tokinada teceu mentiras para escapar de uma punição severa devido ao seu status nobre. Seu engano e manipulação do amigo de Kakyo, Kanami Tozen, alimentaram o ódio de Tozen pela Soul Society e o levaram a seguir Aizen. Tokinada era insidioso, manipulador, cruel e tinha prazer em atormentar os outros. A última interação que Kyoraku teve com ele foi quando ele expôs a mentira de Tokinada sobre matar sua esposa, levando Tokinada ao confinamento por sua família. Apesar de escapar de uma punição severa devido ao seu status nobre, ver Tokinada aqui agora foi desastroso para Kyoraku. Não que a família Tsunayashiro não o tivesse confinado, eles de fato o mantiveram longe de estranhos. O local onde ele foi confinado era o clã Tsunayashiro, mas certamente não era a grande galeria do livro espiritual. A conclusão provável era que Tokinada também havia entrado furtivamente na galeria. Encontrá-lo aqui foi terrível. Ambos tendo se infiltrado na galeria, os resultados seriam diferentes. A grande galeria do livro espiritual estava sob a jurisdição do clã Tsunayashiro. Se Tokinada alegasse que Kyoraku estava agindo de forma suspeita e o seguisse, junto com Hel, até a galeria, percebendo a intrusão deles, seria uma grande conquista para o clã Tsunayashiro. Tokinada não apenas ganharia sua liberdade, mas também ganharia méritos significativos. Ao perceber isso, Kyoraku sentiu uma dor de cabeça. Isso foi um verdadeiro problema. Oh, Shunsui Kyoraku, se não me engano, o clã Tsunayashiro não lhe deu permissão para levar alguém para a grande galeria do livro espiritual, deu? Tokinada zombou maliciosamente. Capítulo 328. Oh, Kiraku Shunsui, se bem me lembro, a família Tsunayashiro não permitiu que você trouxesse ninguém para a grande biblioteca do livro espiritual, permitiu? Tsunayashiro Tokida revelou um sorriso malicioso, seus olhos se estreitando em fendas, mostrando um brilho zombeteiro enquanto ele falava. Especialmente um garoto como esse. Com um sorriso malicioso, Tsunayashiro Tokida apontou seu longo dedo para Hel enquanto falava com Kiraku Shunsui. Ele já conseguia imaginar um futuro onde usaria a entrada não autorizada de Kiraku Shunsui no corredor do grande livro espiritual como alavanca, forçando-o a algumas situações interessantes. Ver o rosto normalmente indiferente de Kiraku se contorcer de raiva seria uma visão e tanto. Hel olhou para Tsunayashiro Tokida, então desviou seu olhar para Kiraku Shunsui. Seu olhar parecia perguntar, você o conhece? Um velho conhecido? Hel decidiu assistir e ver que tipo de rancor existia entre Kiraku Shunsui e Tsunayashiro Tokida. Talvez Kiraku Shunsui e esse sinistro Tsunayashiro Tokida tivessem alguns laços ou sentimentos não ditos. Talvez eles pudessem resolver isso por meio de negociação. Seria muito mais fácil do que ter que matar membros da família Tsunayashiro, depois o Gotei 13 e finalmente a Divisão Zero, antes de abrir o crânio do Rei das Almas para aprender os segredos da criação dos Três Reinos. Isso seria bem problemático. Neste momento, o destino dos Três Reinos dependia do resultado da discussão entre Kiraku Shunsui e Tsunayashiro Tokida. Ambos estavam alheios ao fato de que suas ações naquele momento influenciariam o futuro dos Três Reinos. Bem, Kiraku Shunsui esfregou o queixo, sentindo uma forte dor de cabeça chegando. De todas as pessoas, ele teve que encontrar Tsunayashiro Tokida, um velho inimigo. Ele já podia prever as dificuldades que enfrentaria no futuro, tendo sido quem expôs o crime de Tsunayashiro Tokida de matar sua esposa, o que o levou ao confinamento. É melhor não apontar o dedo para Hel, Tsunayashiro Tokida. Eu aconselharia a mostrar um pouco de respeito por ele. Kiraku Shunsui esfregou o queixo, incapaz de pensar em um plano melhor na hora. Então ele tentou mudar de assunto, lembrando, seu comportamento desenfreado e o poder que você aprendeu com nosso passado compartilhado podem não protegê-lo na frente deste jovem. Kiraku Shunsui estava ganhando tempo, pensando que talvez fossem necessárias algumas negociações com o velho Yama e os nobres para resolver a questão de levar Hel para o corredor do grande livro espiritual. Mas primeiro eles precisavam sair dali. As palavras de Kiraku Shunsui deixaram Tsunayashiro Tokida perplexo. Seus olhos estreitos brilharam com confusão. Kiraku Shunsui, seu contemporâneo da Academia Shi, era alguém que ele conhecia bem. Apesar de seu comportamento preguiçoso, seus flertes com subordinadas, seu estilo de vida bagunçado, observando sakuras e bebendo sake, Kiraku Shunsui era astuto, entendia as complexidades sociais e possuía um nível assustador de percepção. Foi Kiraku Shunsui quem percebeu a mentira de Tsunayashiro Tokida sobre matar sua esposa, o que levou à sua prisão. Tsunayashiro Tokida ficou intrigado com o aviso aparentemente descuidado de Kiraku Shunsui e sentiu uma vontade maliciosa de entrar na brincadeira. A família Tsunayashiro, uma das mais estimadas dos Três Reinos, estava acima de todas as outras. Até mesmo os descendentes do Rei das Almas foram submetidos por Yamamoto Genrizai Shigekuni, considerados apenas como executores pela nobreza. Era risível pensar que poderia haver alguém merecedor do respeito da família Tsunayashiro, especialmente alguém que Kiraku Shunsui mencionou. Isso foi muito engraçado. Uma criança com pressão espiritual tão baixa que era quase insignificante, digna de respeito? Quaisquer habilidades especiais seriam ineficazes com pressão espiritual tão baixa. A zombaria e a malícia de Tsunayashiro Tokida, entrelaçadas com a amargura de Kiraku Shunsui expondo seu crime, borbulhavam dentro dele. Não importa o quão nobre seja a criança, ela não pode superar a família Tsunayashiro. A entrada não autorizada no corredor da grande biblioteca espiritual, administrado pela família Tsunayashiro, é um crime grave, Kiraku Shunsui. O sorriso de Tsunayashiro Tokida se alargou, revelando seus dentes, seus olhos brilhando com malícia nua enquanto ele dizia, aqui está o acordo. Para manter sua invasão no corredor da grande biblioteca espiritual em segredo, corte a mão desta criança na minha frente.
Mostre-me até onde você irá por sua família e pelo que você protege. O sorriso malicioso e zombeteiro de Tsunayashiro Tokida era flagrante, cheio de expectativa enquanto ele olhava para Kiraku Shunsui. A lembrança de Kiraku Shunsui percebendo sua mentira sobre matar sua esposa tornou esse momento ainda mais satisfatório. Parece que você não sabe em quanta encrenca está se metendo. Kiraku Shunsui parou de esfregar o queixo, seu rosto perdendo a preguiça, seus olhos brilhando friamente, uma pressão espiritual gélida emanando dele. Kiraku Shunsui estava em uma situação difícil. Como um Shinigami, ele enfrentaria a punição do Central 46 por entrar na grande galeria do livro espiritual sem permissão. Como nobre, ele também enfrentaria o julgamento do Conselho dos Nobres. O pior cenário seria o Conselho Nobre despojando sua família e aqueles que ele protegia de seu status nobre, tornando-os presas fáceis para os esquemas de Tsunayashiro Tokida. As consequências seriam terríveis, ruína verdadeira. Vá em frente, a menos que queira ver e ouvir o futuro que teme. Corte a mão dele na minha frente, mostre-me sua determinação, Kiraku Shunsui. O sorriso de Tsunayashiro Tokida se estendeu quase até suas orelhas. Esse momento de prazer era algo do qual ele não se cansava. Ele finalmente entendeu. A exposição da mentira de Kiraku Shunsui sobre o assassinato de sua esposa estava apenas preparando o cenário para esse momento. Hel, observando de lado, percebeu que Kiraku Shunsui não tinha um bom plano. Ele balançou a cabeça com pesar e disse: Kiraku Shunsui, pensei que você poderia conversar sobre as coisas com um velho amigo e me deixar ler em paz. Parece que terei que prosseguir como esperava. Hel lentamente estendeu a palma da mão em direção a Tsunayashiro Tokida, abrindo os dedos. O sorriso de Tsunayashiro Tokida se alargou ainda mais. Essa criança com uma pressão espiritual tão fraca queria atacá-lo? Que ridículo! Tá? Capítulo 329. Tsunayashiro Tokida achou isso muito divertido. Uma criança com pressão espiritual tão baixa ousou desafiar alguém da família Tsunayashiro. Mesmo que Kiraku Shunsui o tivesse trazido aqui, Kiraku Shunsui era apenas um nobre de alto escalão. Aos olhos da família Tsunayashiro, até mesmo um nobre de alto escalão era substituível. Para a família Tsunayashiro, havia pouca diferença entre nobres de alta patente e outros nobres. Quem na Soul Society poderia se comparar às 5 grandes famílias nobres que moldaram e criaram os 3 reinos? Kiraku Shunsui, um nobre de alto escalão, era insignificante para Tsunayashiro Tokida. Não importa o quão nobre a criança pudesse ser, ela nunca poderia superar a estatura da família Tsunayashiro. Além disso, a família Tsunayashiro tinha o dever hereditário de supervisionar a Soul Society. E eles nunca tinham ouvido falar de uma criança que merecesse o respeito de Kiraku Shunsui, um nobre de alto escalão. Para Tsunayashiro Tokida, essa criança era apenas um brinquedo, especialmente na frente de Kiraku Shunsui. O sorriso irônico de Tsunayashiro Tokida ficou mais pronunciado enquanto ele observava a palma da mão de Hel se fechar lentamente em um punho, nas profundezas sem fundo do corredor da grande biblioteca espiritual, enquanto Hel cerrava o punho. Uma esfera escura apareceu silenciosamente atrás de Tsunayashiro Tokida, girando e se aproximando de sua posição. Um arrepio repentino percorreu a espinha de Tsunayashiro Tokida enquanto uma sensação avassaladora de perigo o engolfava, fazendo seu couro cabeludo formigar e seus poros arderem. Sua expressão zombeteira desapareceu instantaneamente. Ele rapidamente executou um chumbo à sua esquerda. Sua reação foi rápida. Como ex-aluno de Genrizai Shigekuni Yamamoto e colega de classe de Kiraku Shunsui, ele estava no mesmo nível de Kiraku em força. Tá? A esfera escura cobriu instantaneamente o local onde Tsunayashiro Tokida estava. Apesar de seu rápido chumbo, ele não conseguiu escapar completamente de seu alcance. Ele gritou quando seu braço esquerdo foi arrancado, sangue espirrando pela área. Era como assistir a um filme mudo. O grito de Tsunayashiro Tokida ecoou pelo corredor da grande biblioteca espiritual. Baque. Estrondo. O corpo de Tsunayashiro Tokida bateu pesadamente em uma estante, sacudindo o ar e fazendo os livros voarem. Páginas brancas flutuavam no ar, e gotas de sangue respingavam no chão, criando uma visão medonha. Em meio às páginas caindo, Tsunayashiro Tokida estava encostado na estante, com os olhos cheios de dor, descrença e choque enquanto olhava para a esfera escura. Esse garoto ousou atacá-lo. Ignorar status nobre não era algo inédito, especialmente para alguém como Tsunayashiro Tokida, que desprezava e ainda explorava seu status nobre. Ele sabia melhor do que ninguém o quão detestável a nobreza poderia ser. Deixando o status de lado, o que realmente importava era o poder, que permitia manipular e controlar tudo. Tsunayashiro Tokida não era fraco, ele era mais experiente e poderoso do que qualquer capitão do Gotei 13. Até Kiraku Shunsui lutaria para derrotá-lo. O que mais o chocou foi a natureza do ataque. Ele não conseguia sentir nenhuma pressão espiritual vinda dele. Se não fosse por sua própria força e instintos afiados, ele teria sido reduzido a pó por aquela esfera escura. Ele viu seu braço decepado se desintegrar em pequenas partículas espirituais, não porque a esfera escura o tinha como alvo específico, mas porque ela destruía indiscriminadamente tudo em seu caminho. Seu coração batia forte de medo, seus olhos arregalados de choque. O rosto de Kiraku Shunsui ficou severo, seus olhos demonstrando surpresa. Ele não esperava que Hel agisse tão rápido. Apesar do rápido chumbo de Tsunayashiro Tokida, ele não conseguiu evitar a esfera negra de Hel, perdendo um braço para seu implacável desfiamento. O ar no escuro corredor da grande biblioteca espiritual estava impregnado com o cheiro de sangue. Você conseguiu escapar rapidamente. Hel olhou para Tsunayashiro Tokida inexpressivo. Tsunayashiro Tokida agarrou seu ombro esquerdo sangrando, seu rosto pálido. Ele sentiu uma onda de raiva e dor quando encontrou o olhar insensível de Hel através das páginas brancas esvoaçantes.
Para Hel, Tsunayashiro Tokida era apenas mais um nobre abusando de seu poder. Ele não sentia nenhuma emoção em particular por ele. A ameaça de cortar o braço de Hel não o comoveu. Era típico daqueles no poder explorar sua autoridade para intimidar os outros. Mas Tsunayashiro Tokida cometeu um erro. Hel não era como todos os outros. Tsunayashiro Tokida não valia o suficiente para afetar as emoções de Hel. Ele nem mesmo forneceu valor emocional suficiente. Não importa. Hel relaxou o punho, abriu os dedos e casualmente moveu a mão em direção a Tsunayashiro Tokida. Clang! O som claro de uma lâmina sendo sacada ecoou quando Kirakushunsui apareceu diante de Hel. Sua figura alta surgiu, auri rosa tremulando, mãos estendidas com as palmas voltadas para Hel. Sua Zanpakuto apontou para Tsunayashiro Tokida. Ele virou a cabeça para Hel, seus olhos sérios e severos enquanto dizia: Hel, por que você não me deixa cuidar disso? Você pode ler em paz aqui no corredor da grande biblioteca espiritual. Deixe o resto comigo. Kirakushunsui sugeriu, não querendo que Hel matasse Tsunayashiro Tokida naquele momento. Matar Tsunayashiro Tokida não foi uma boa ideia. Qualquer coisa envolvendo a família Tsunayashiro nunca foi simples. Se eles pudessem matá-lo secretamente sem que ninguém descobrisse, Kirakushunsui poderia considerar isso. Mas isso era claramente impossível. Este era o corredor da grande biblioteca espiritual, sob o controle da família Tsunayashiro. Se eles matassem Tsunayashiro Tokida, poderia haver um livro aparecendo no momento seguinte registrando como Hel e Kirakushunsui o mataram. Estar implicado dessa forma seria desastroso. Capítulo 330. Hel olhou para Kirakushunsui com um olhar calmo e disse: Eu não sou uma pessoa sanguinária. É só que eles estão me obstruindo, sabia? Se você puder impedir que esses caras presunçosos me incomodem, me mostre. Ele abaixou lentamente a mão em direção a Kirakushunsui. Ele não se importava com a coordenação entre os nobres. Esse era o negócio deles. Desde o começo, Hel simplesmente queria aprender sobre o Soul King e a criação do mundo pelas 5 grandes famílias nobres para seus próprios planos futuros. No entanto, muitas coisas não acontecem de acordo com a vontade de alguém. Mas infelizmente para eles, Hel possuía grande poder, o suficiente para transformar qualquer interferência externa em sua própria vontade. Quando esse momento chegar, quem sabe como será o mundo? Obrigado por confiar em mim, Hel, Kirakushunsui disse, claramente entendendo Hel. Ele se sentiu aliviado que Hel estava disposto a se segurar. Com um simples gesto, Hel arrancou sem esforço o braço de Tsunayashiro Tokida, apesar da força de capitão deste último. Um pequeno atraso teria deixado Tsunayashiro Tokida morto sem deixar rastros. Kirakushunsui estremeceu ao pensar em Hel usando um poder tão intenso que invocaria os portões do inferno. Era melhor não provocar tal força. Ele finalmente entendeu a verdadeira intenção do velho Yamamoto. Manter a estabilidade nos 3 reinos com Hel por perto não era uma tarefa simples. Especialmente porque poucos sabiam do poder de Hel de destruir os 3 reinos, alguns indivíduos tolos ainda poderiam ousar provocá-lo. Apesar de receber a garantia de Hel, as coisas muitas vezes se desenvolviam de maneiras inesperadas. Tsunayashiro Tokida, segurando seu braço decepado, cambaleou e zombou, com os olhos cheios de malícia. Ei, você esqueceu que este é o corredor da grande biblioteca espiritual, sob o controle da família Tsunayashiro? O rosto de Tsunayashiro Tokida estava pálido, mas ele exibia um sorriso distorcido e cruel. Ele não conseguiu se divertir e quase morreu, tudo sem nem mesmo começar uma luta de verdade. Hel arrancou seu braço sem esforço. A mente de Tsunayashiro Tokida começou a se distorcer ainda mais. Para ele, a conversa entre Kirakushunsui e Hel era a maior provocação. Eles achavam que ele não resistiria? Falavam como se ele não fosse nada. Hel ficou parado calmamente, observando Kirakushunsui lidar com Tsunayashiro Tokida. Qualquer que fosse o resultado, era tudo igual para Hel, mesmo que ele tivesse que fazer algo sozinho. Kirakushunsui virou-se para Tsunayashiro Tokida, a ponta de sua espada apontando para ele. Em uma voz fria, ele disse: por favor, não haja de forma imprudente. Eu reportarei minha presença no corredor da grande biblioteca espiritual ao capitão comandante Yamamoto e darei conta ao chefe da família Tsunayashiro. Mas Tsunayashiro Tokida, se você ainda pretende usar o status da sua família e a força escassa para atacar Hel, então eu sinto muito. Mesmo que você seja um antigo colega de classe do velho Yamamoto, eu vou te matar aqui. A voz de Kirakushunsui carregava uma resolução fria. Ele estava fazendo o que um Shinigami deveria fazer. Shinigami existia para manter o equilíbrio dos 3 reinos, além do bem e do mal. Ele sentiu que as ações de Tsunayashiro Tokida estavam desestabilizando os 3 reinos. Você está tão fria e insensível como sempre, como uma mulher exalando uma determinação gelada. Mas este é o corredor da grande biblioteca espiritual, sob o controle da família Tsunayashiro. O sorriso de Tsunayashiro Tokida ficou mais ameaçador, seus olhos ferozes e cruéis. Sua voz se elevou enquanto ele gritava: morra aqui, Kirakushunsui. Eu atormentarei sua família, seu clã e tudo que você ama. Ele riu maldosamente, sua voz ecoando pelo corredor. Sangue pingava de seu braço quando ele deu um passo para trás. Os olhos de Kirakushunsui brilharam com a intenção de matar. Em um instante, ele usou o chumpo, a lâmina de sua espada rasa brilhando enquanto mirava direto no coração de Tsunayashiro Tokida. Mas já era tarde demais. Tsunayashiro Tokida, sorrindo maliciosamente, recuou para uma estante de livros, que ondulou como água, absorvendo-o. Seja enterrado aqui no corredor da grande biblioteca espiritual. Sua voz ecoou na estante, cheia de risadas sinistras. A espada de Kirakushunsui cravou-se na estante. De repente, o espaço do corredor da grande biblioteca espiritual começou a mudar como a dimensão do espelho. As prateleiras e o espaço se torceram e viraram, rolando em direção aos dois.
Kiraku Shunsui puxou sua espada da prateleira e observou o espaço torcido se aproximar, franzindo profundamente a testa. Ele rapidamente recuou com o chumpo. Parece que seu antigo colega não entendeu suas boas intenções, comentou Hel enquanto observava Kiraku Shunsui se esquivar continuamente. Kiraku Shunsui suspirou. Sinto muito, Hel. Eu não esperava que as coisas fossem desse jeito. Internamente, ele se sentia profundamente frustrado. Tsunayashiro Tokida realmente cortejou a morte ao provocar Hel. Não importa, então eu vou agir, disse Hel com indiferença. Se Tsunayashiro Tokida quisesse causar problemas, ele lidaria com isso. Se a família Tsunayashiro quisesse pará-lo, eles poderiam tentar. Se o Gotei 13 ou a Guarda Real quisessem intervir, eles poderiam se juntar também. Eu só não queria que você tivesse que atuar. Kiraku Shunsui disse, lamentando como as coisas tinham piorado. O espaço do corredor da grande biblioteca espiritual se torceu mais agressivamente, pressionando os movimentos de Kiraku Shunsui. Forçado a recuar, ele reapareceu ao lado de Hel. Com o espaço sinuoso se fechando, não havia tempo para criar uma saída para ambos. Hel casualmente jogou Kiraku Shunsui para fora do corredor da grande biblioteca espiritual, de volta ao pavilhão perto do lago. Ao mesmo tempo, ele ativou o pequeno mundo armazenado no corpo de Hanjiku, desaparecendo em um instante. Capítulo 331. Dormitório feminino, banheiro. A água quente caía do chuveiro como chuva, enchendo rapidamente o banheiro com uma névoa. Hanjiku, com os olhos semicerrados e cansados, entrou no chuveiro. Seu corpo louro e bem desenvolvido deixou a água morna cair sobre seu cabelo laranja. Os fios alaranjados úmidos e ondulados grudavam-se em seu couro cabeludo, bochechas, peito e costas lisas. Gotas de água espirravam em sua pele clara. Enquanto a água quente molhava seu corpo, ela aquecia sua pele macia, aliviando os músculos doloridos pelo esforço excessivo e trazendo conforto profundo a cada poro. Ela não conseguiu evitar soltar um suspiro suave de alívio, uma mistura de cansaço e relaxamento, junto com uma sensação avassaladora de fadiga mental. Ultimamente, Hanjiku estava se esforçando ao máximo, treinando mais intensamente do que nunca. Ela estava exausta. Ver Jin alcançar seu Shikai e se formar na academia Shin deixou Hanjiku inquieta. Ela sentiu como se estivesse se afastando cada vez mais de Hel e Jin. Honestamente, Hanjiku fez muitos amigos na academia. Ela estudou, se divertiu e trabalhou duro com eles, passou noites conversando no dormitório, ouvindo suas histórias de vidas diferentes e fofocando sobre suas aulas ou outras coisas. Era uma vida muito diferente daquela que ela conhecia antes, onde a sobrevivência era incerta de um dia para o outro. Comparada ao seu passado, esta vida era realmente maravilhosa, tanto que ela quase se esqueceu das dificuldades de sua vida anterior, como ela lutou para sobreviver nos distritos áridos, faminta e emaciada, quase humana, sofrendo de fome e frio. Mas ela nunca se esqueceu de que foi Hel quem a salvou, quem a tirou daquela pobreza infernal nos distritos áridos para Seireitei, um lugar que somente a elite poderia alcançar, e para a Academia Shin. Hanjiku sempre pensou que ela, Hel e Jin seriam amigos para sempre. Mas então Jin alcançou seu Shikai, graduou-se rapidamente na Academia Shin, juntou-se à 5ª divisão e tornou-se um oficial. A distância entre eles de repente pareceu um vasto abismo, distante e inalcançável. Ela sempre acreditou que os 3 estudariam juntos na academia por 6 anos, depois seguiriam caminhos separados, buscando seus próprios futuros e ocasionalmente se encontrando em suas vidas ocupadas para compartilhar histórias do passado. Era um futuro lindo e esperançoso. Mas algo deu errado. Tudo parecia estar acontecendo rápido demais. Tão rápido que ela não estava mentalmente preparada para isso. Parecia que o pequeno barco que levava seus amigos Hel e Jin estava sendo engolido por uma névoa espessa, deixando-a sozinha, parada no barco, observando-os desaparecer. Eles não estavam desaparecendo, eles estavam saindo da neblina, enquanto ela permanecia no barco, procurando, olhando, até que ela caiu no lago. E não havia Hel para salvá-la dessa vez. Hanjiku queria acompanhá-los. Ela queria continuar amiga deles, ficar ao lado de seus companheiros dos distritos áridos, caminhar ao lado deles. Mas o talento de Jin era simplesmente avassalador. Ele havia alcançado o Shikai na primeira vez que empunhou uma Zanpakuti, cortando metade do prédio de ensino, se formando na academia e se juntando à 5ª divisão. Quanto a Hel, Hanjiku nunca esperou alcançá-lo. Ela só não queria ser um fardo para ele novamente, não queria que ninguém a usasse para ameaçar Hel, porque Hel acabaria com ela e com o inimigo se fosse necessário. Para evitar ser deixada para trás por seus amigos, o coração de Hanjiku estava cheio de ansiedade, e ela estava treinando incansavelmente, praticando as técnicas de respiração e Zanjutsu, Akuda, Oikid que Hel lhe ensinou, esgotando-se a ponto de lhe sobrar pouco tempo para sair com seus amigos. Suspirar. Hanjiku suspirou profundamente sob o chuveiro, sentindo-se impotente. Não importava o quanto treinasse, ela ainda não conseguia alcançar Jin e Hel. Esses 2 monstros eram realmente desesperadores. Hanjiku se sentiu perdida e não sabia o que fazer. No banheiro vaporoso e enevoado, ela abriu seus olhos cansados e confusos, apenas para ver Hel aparecendo através da névoa. Uma ilusão? Hanjiku ficou atordoada por um momento. Ela estava no chuveiro. A água quente estava deixando sua cabeça confusa? Ela não pensou em Hel aparecendo como uma miragem no banheiro cheio de vapor. Mas então, através da névoa, ela viu os olhos de Hel, e seu corpo tremeu involuntariamente, a água em sua pele se agitando em gotas que espirraram ao redor. Os olhos de Hel a lembraram da época em que ela foi ameaçada por Aizen, daquela expressão fria e indiferente que a mataria junto com o inimigo. Ele ia lutar. Hel colocou um pequeno mundo dentro dos corpos de Jin e Hanjiku, apenas para evitar que os 2 amigos que ele tinha neste mundo morressem, permitindo que ele os salvasse a tempo. Em termos de relacionamentos, Hanjiku naturalmente tinha um vínculo mais próximo com ele do que Jin. Hanjiku também era mais íntima com ele, e a menos que necessário.
Hel não queria perturbar Jin, então ele escolheu emergir do lado de Hanjiku. Ele simplesmente não esperava que Hanjiku estivesse no chuveiro. Mas não importava, Hel era um cavalheiro. Ele acenou para Hanjiku e se virou para sair do chuveiro, prestes a abrir a porta e sair. Ele estava com pressa para chegar até a família Tsunayashiro e matar Tsunayashiro Tokida. Graças à interferência de Tsunayashiro Tokida, o livro que Hel tinha colocado Aizen no corredor da biblioteca do Grande Espírito foi danificado, e o pequeno mundo dentro dele foi destruído. Ele não podia mais entrar na biblioteca para ler. Sendo assim, ele pessoalmente eliminaria qualquer coisa que o impedisse de ler. Quando Hel se virou para sair do chuveiro, Hanjiku de repente sentiu uma onda de pânico. Pânico de que Hel iria embora e nunca mais voltaria, pânico de que Hel iria, como Jin, deixar a Academia Shin, e ela não saberia o que fazer. O lugar de Hel em seu coração era incomparável. Hanjiku, tremendo, avançou e abraçou Hel firmemente pela cintura quando ele estava prestes a sair do chuveiro. Seu corpo molhado pressionou firmemente contra suas costas, a água espirrando ao redor deles. O cabelo laranja de Hanjiku grudava em seu rosto bonito. Os fios ondulados, na altura da cintura, grudavam na maior parte de suas costas delicadas. Ela segurou Hel firmemente, seu corpo tremendo enquanto ela dizia, Hel, estou um pouco assustada. Você vai lutar? O olhar de Hel era o mesmo de quando ele lutou contra Aizen, concentrado e implacável, disposto a derrubá-la, o que a fez se sentir assustada. Ela não tinha medo de que Hel a matasse. Ela tinha medo de que Hel a ignorasse. Hel achou a reação de Hanjiku um tanto desconcertante. Ele só podia imaginar que sua aparição repentina a tinha assustado. Afinal, é melhor não adivinhar os pensamentos de uma garota, e Hel não queria tentar. Sim, ele respondeu. Hel podia sentir Hanjiku pressionando firmemente contra suas costas, seus músculos e corpo trêmulo em contato próximo com ele. Capítulo 332. Hel, você poderia abrir um pequeno espaço em seu coração para mim? A voz de Hanjiku tremeu de medo enquanto ela pressionava a testa contra as costas de Hel. Hanjiku não tinha certeza se era o momento certo para dizer isso, mas a partida de Jin já a havia deixado sentindo a perda de uma companheira. Ela não conseguia suportar a ideia de Hel ir embora também, deixando-a sozinha novamente, assim como quando ela teve que sobreviver na desolação de Rukongai. A ideia de retornar àquela solidão era demais para suportar. Saber da própria desgraça não é assustador. O que é realmente assustador é que a felicidade que alguém já teve se foi e nunca mais voltará. O fato de você já estar no meu coração, do que você tem medo? Hel achou as palavras de Hanjiku um tanto desconcertantes. Embora pudesse imaginar que a saída de Jin da Academia Shinigami a fez sentir a dor de perder uma amiga e companheira. Hel notou seu treinamento rigoroso nos últimos dias. Não era de se surpreender que ela temesse que ele também fosse embora, sucumbindo à ansiedade dela. O que? Ouvindo as palavras de Hel, Hanjiku congelou. Seu medo desapareceu instantaneamente, substituído por uma sensação avassaladora de felicidade. Mas seu rosto corou de vergonha, suas bochechas ficaram vermelhas enquanto ela lutava com o que dizer em seguida. Então eu sempre estive em seu coração. Isso é um alívio. Seu corpo parou de tremer imediatamente, e ela soltou a cintura de Hel. Seu peito se moveu ligeiramente para longe das costas dele, e seu rosto corado se espalhou até a clavícula. Apesar do constrangimento, ela perguntou timidamente mas ousadamente. Talvez você devesse tomar um banho antes de ir lutar? Hanjiku nem sabia mais o que estava dizendo, realmente convidando o Hel para tomar banho com ela. Sua mente estava acelerada, sua cabeça inteira estava quente, e ela até se imaginou ajudando o Hel a lavar suas costas. Mas como ela deveria falar em uma situação como essa? A atmosfera já estava definida, e Hanjiku sentiu que poderia morrer de vergonha. Hel olhou de volta para Hanjiku e a viu usando as mãos para empurrar seu cabelo laranja e ondulado para a frente do rosto, escondendo-se atrás dele como um monstro de algas marinhas. Mas suas clavículas tingidas de rosa e ombros brancos a entregaram completamente. Vou tomar um banho quando voltar. A mente de Hanjiku parecia sobrecarregada, sua cabeça girando. Hel respondeu casualmente enquanto abria a porta do banheiro e saía. Ele passou pelos colegas de dormitório de Hanjiku, que estavam conversando após terminar uma reunião. Eles de repente ficaram em silêncio, observando-o em choque. Hel assentiu e sorriu calmamente para elas, como sempre fazia quando as encontrava. Ele saiu direto do dormitório feminino, fechando a porta atrás de si, pensativo. Os colegas de dormitório de Hanjiku ficaram ali atordoados, observando o Hel sair calmamente do banheiro, acenando em saudação, e sair pela porta do dormitório. Eles ficaram completamente chocados. Por que Hel estava saindo do banheiro? Hanjiku estava lá dentro tomando banho. O que está acontecendo aqui? De repente, uma grande comoção irrompeu no dormitório feminino enquanto todos corriam em direção ao chuveiro. Quando Hel saiu do dormitório das meninas, a luz brilhante do sol iluminou seu rosto calmo. Ele começou a andar no ar, pisando nas partículas de reishi, suas roupas esvoaçando ao vento. Em sua mão direita, uma ondulação repentina e invisível se formou, e uma zanpakuti apareceu. Era semelhante a uma espada larga tradicional com uma guarda curta e retangular, trabalhada em uma cor dourada escura e adornada com padrões intrincados. Os padrões dourados escuros se estendiam até o cabo, e a lâmina preta era reta, com cerca de 1,1 metros de comprimento, afiada e tinha uma ponta ligeiramente inclinada. Hel a segurou firmemente, caminhando pelo céu em direção à residência da família Tsunayashiro. Uma por uma, esferas escuras emergiram de trás de Hel enquanto ele andava, até que havia 3.000 delas, cada uma com 3 metros de diâmetro. Essas 3.000 esferas escuras flutuaram e o seguiram.
3.000 mundos. O termo 3.000 não significa literalmente 3.000, representa o infinito. É por isso que Hel conseguiu colocar 2 pequenos mundos dentro dos corpos de Hanjiku e Jin, e ainda assim manifestar 3.000 mundos. Tudo na Soul Society é composto de Reishi. O céu começou a brilhar fracamente enquanto partículas de Reishi na atmosfera se tornavam visíveis, criando uma cena deslumbrante. As micropartículas de Reishi emitiam luz, transformando o céu em um lindo oceano de Reishi. O Reishi foi então absorvido pelos 3.000 mundos de Hel. Crack, crack, crack. Edifícios no chão começaram a rachar e se desintegrar em partículas de luz, que foram absorvidas pelos 3.000 mundos de Hel. Milhares de fluxos de Reishi fluíram para as 3.000 esferas escuras. O que é isso? É tão lindo! Um estudante no chão olhou para cima e viu o céu inteiro preenchido com um mar de Reishi brilhante, girando em torno dos 3.000 mundos como estrelas brilhantes no universo. Uma visão de tirar o fôlego. O telhado está rachando, virando Reishi. O que é isso? Está absorvendo Reishi. Outro estudante gritou alarmado, notando o estranho fenômeno. É Hel. Ele está liderando aquelas esferas escuras. Essa é a Shikai dele? Isso é incrível. O céu se tornou um mar de Reishi. É uma quantidade impressionante de Reishi. Evacuem os prédios, todos se reúnam nos campos de treinamento. Um instrutor, vendo os prédios se desintegrando em Reishi, tocou o alarme, ordenando que os alunos evacuassem os prédios da escola e dormitórios e se reunissem nos campos de treinamento por segurança. Depois que Hel foi embora, Hanjiku foi bombardeada com perguntas de suas colegas de dormitório. Ela já tinha colocado suas roupas, seu cabelo laranja ainda molhado, com alguns fios grudados em seu rosto. Junto com suas colegas de dormitório, ela seguiu as ordens do instrutor e correu para o campo de treinamento, olhando para Hel. O céu inteiro estava repleto de Reishi brilhante, uma visão deslumbrante e inspiradora que arrancou suspiros de espanto dos alunos. A presença de Hel era ainda mais avassaladora do que quando ele lutou contra Aizen antes. Hanjiku olhou para cima, cerrando o punho sobre o peito, os olhos cheios de ansiedade e preocupação enquanto observava Hel. Ela não sabia que tipo de batalha Hel estava prestes a enfrentar e só podia ficar ali, rezando por sua segurança. Enquanto isso, Kyoraku Shunsui, que havia sido expulso da grande biblioteca espiritual central por Hel e deixado no pavilhão à beira do lago, tinha acabado de embainhar sua Zanpakuti. Suspirando, ele antecipou o grande problema que estava prestes a se desenrolar. Ele havia planejado esperar Hel sair e avaliar a situação, mas agora ele poderia ter que relatar isso ao velho Yamamoto. Ele tinha acabado de tomar 2 goles de sua garrafa de sake quando o céu mudou de repente. Olhando para cima, ele viu que o céu tinha se transformado em um vasto oceano de Reishi, brilhando intensamente vasto e magnífico, cercando os 3.000 mundos e sendo absorvido por eles. A expressão de Kyoraku Shunsui mudou, e ele largou a garrafa de sake rapidamente colocando a mão no cabo de sua Zanpakuti e avançando rapidamente em direção ao céu. Capítulo 333. O oceano de Reishi no céu ondulou, lançando um brilho lindo e radiante sobre a área ao redor da Academia Shin'o. Os alunos abaixo ficaram impressionados enquanto os topos dos edifícios se desintegravam em pequenas partículas de Reishi, subindo em direção aos 3.000 mundos. Alguns alunos estenderam a mão para tocar a luz, movendo as mãos pelos fluxos de Reishi, mas não agarrando nada, enquanto o Reishi fluía como água por entre seus dedos, continuando para cima em direção às 3.000 esferas no céu. Os rostos dos instrutores mudaram, cheios de espanto e dúvida. Um instrutor sacou sua Zanpakuti, pretendendo parar Hel. Independentemente do que Hel estivesse tentando fazer, esse espetáculo já estava causando caos na Academia Shin'o. Além disso, com um fenômeno tão massivo e incomum, onde até mesmo os edifícios estavam se desintegrando em Reishi e sendo absorvidos, eles não podiam deixar Hel continuar. Se não o parassem, toda a academia e talvez o céu e a terra ao redor poderiam ser absorvidos. Assim que o instrutor se preparou para intervir, Shunsui Kiraku deu um passo rápido para o céu, colocando sua mão no punho de sua Zanpakuti. O auri rosa que ele usava tremulou violentamente ao vento, e sob seu chapéu de palha, seu rosto estava sério e cauteloso enquanto ele estava em pé na frente de Hel. Hel, meu amigo, por favor, não haja precipitadamente. Isso não é uma boa ideia, disse Shunsui, secretamente alarmado enquanto olhava para o oceano de Reishi que Hel havia agitado. A área inteira estava banhada pelo brilho assustador de Reishi, uma visão de tirar o fôlego, mas aterrorizante. Ele acrescentou: prometo deixá-lo ler em silêncio na biblioteca central do grande livro espiritual. Dou minha palavra. Shunsui agora estava com muito medo de ser casual. Permitir que Hel lesse calmamente na biblioteca estava além de seu controle, mas o capitão-comandante Yamamoto Genrizai Shigekuni provavelmente poderia lidar com isso. Ele poderia explicar a situação aos superiores, teoricamente. Mas na prática, quem sabe? De qualquer forma, a pressão mudaria para seu professor, então Shunsui não hesitou em jogar a responsabilidade para ele. Caso contrário, eles podem acabar com o portão do inferno se abrindo e causando caos na Seireitei. Não lhe restavam outras opções. Eu já te dei uma chance, Shunsui Kiraku. O rosto de Hel permaneceu calmo enquanto ele olhava para Shunsui. Segurando sua Zanpakuto preta, ele continuou em frente. Shunsui, como um pretendente persistente agarrado a uma mulher bonita, continuou recuando enquanto Hel avançava, seu auri rosa pendurado frouxamente nele. Desde o momento em que Tsunayashiro Tokida conseguiu escapar da biblioteca central do grande livro espiritual, ficou claro que problemas estavam se formando. Hel não era alguém que esperava que os problemas surgissem para lidar com eles. Ele preferiu tomar a iniciativa, eliminando os problemas antes que eles surgissem. Além disso, essas pessoas nunca tinham realmente enfrentado seu poder. Elas não entendiam por que até mesmo o portão do inferno apareceria na Soul Society para reivindicá-lo. Se ele não demonstrasse esse poder e abalasse a Soul Society, alguns desses nobres presunçosos continuariam aparecendo para desafiá-lo. Isso não seria bom.
Isso incluía pessoas como Shunsui Kiraku. Isso realmente não é uma boa ideia, meu amigo. Você entende o que está enfrentando? Forçado a recuar pelo avanço constante de Hel, Shunsui manteve a mão no punho de sua Zanpakuti, balançando a cabeça amargamente. Com uma expressão séria mas cautelosa, ele acrescentou: por favor, recolha sua Shikai enquanto ainda pode. Caso contrário, você estará enfrentando as forças combinadas de todos os 3 mundos, o Gotei 13 e as 4 grandes casas nobres que criaram este mundo. Elas não devem ser menosprezadas. Você não queria apenas ler seus livros? Shunsui fez uma última tentativa de argumentar com Hel, sua mão apertando o punho de sua Zanpakuti. Ele começou a sacá-la, expondo a lâmina afiada e fria. Shunsui, alto e imponente, estava de pé com o vento soprando ferozmente atrás dele, fazendo seu auri rosa ondular na frente dele. Por baixo do chapéu de palha, sua expressão ficou mais séria e severa. Embora soubesse que esse último apelo poderia não funcionar, ele tinha que tentar. Nesse momento, um lampejo de arrependimento cruzou a mente de Shunsui. Se ao menos eles não tivessem encontrado Tokida ao entrar na Central Great Spirit Book Library, as coisas teriam sido diferentes. Hel poderia ter lido calmamente na biblioteca e poderia ter relatado a situação a Yamamoto, deixando o velho cuidar disso. Mas agora, eles estavam na situação mais problemática. Shunsui tinha chegado a entender a personalidade de Hel muito bem durante sua escolta até a Seireitei. Só que as exigências de Hel eram demais, violando as regras e a dignidade da nobreza da Seireitei. Kyoraku Shunsui, a única razão pela qual consigo falar com você agora é porque você entende as pessoas e as situações, e você tolerou minha presença. Mas você deveria saber, nenhuma pessoa verdadeiramente forte se adapta às regras, leis, sociedade ou sistemas feudais dos fracos. Você tentou muito me atrair para o antigo sistema feudal da sua Seireitei. Mas você entendeu errado uma coisa. É você quem deve se adaptar a mim, disse Hel friamente, sua tênue boa vontade para com Shunsui agora exaurida. Se eles seriam inimigos ou meros conhecidos dali em diante, dependeria do próximo movimento de Shunsui. Hel, você não deve ser tão arrogante. Há forças neste mundo que você ainda não entende, Shunsui respondeu, seus olhos sob o chapéu de palha fixos em Hel enquanto ele lentamente sacava sua Zanpakuti. Se for esse o caso, então eu serei seu primeiro oponente. A lâmina da Zanpakuti de Shunsui brilhava como um espelho, refletindo seu rosto áspero de meia-idade com barba por fazer. Em uma voz tingida de magnetismo áspero, ele cantou: vento das flores, desordem, choro do deus das flores. Ventos do céu, confusão. Escárnio do demônio celestial, Katen Kyotsutsu. Desembainhando completamente sua Zanpakuti, Shunsui a empunhou com ambas as mãos, abrindo bem os braços. Em sua mão direita estava Katen e na esquerda Kyotsutsu. De pé alto no céu, ele exalava uma poderosa pressão espiritual que perturbava o Seishi ao redor. A imensa pressão espiritual do Shikai de Shunsui dispersou os Seishi brilhantes próximos, revelando o céu azul abaixo. Agora vamos ver o que você consegue fazer, disse Shunsui com um leve sorriso, pronto para atacar. De repente, bum bum, um som enorme ecoou pela Seireitei, rasgando o céu. Shunsui virou a cabeça, seu rosto mudando em choque. Ele viu o céu acima do Shakomaku sendo despedaçado, como se o próprio tecido da realidade estivesse explodindo. Um portão enorme e ameaçador começou a emergir do céu azul, seu contorno retorcido e grotesco, coberto de protuberâncias esqueléticas e exalando uma aura de pavor. O portão do inferno apareceu. Capítulo 334. Bum! Um enorme tremor do céu se transformou em ondas sonoras aterrorizantes que se espalharam para baixo sobre o Seireitei. No distrito nobre, os nobres, os Shinigami de guarda e todos do lado de fora olharam simultaneamente para o céu acima do Seireitei. O que é aquilo? Algo está aparecendo acima do Shakomaku. É um Hollow? É um ataque Hollow? Não, mas só de olhar para ele me dá um medo arrepiante. O que diabos é essa coisa? Soe um alarme. Notifiquem os capitães. Alerta total. Os Shinigami que guardavam a Seireitei, vendo a aparição do portão do inferno das ruas ou de lugares altos, gritaram alto em pânico. Seus corações tremendo ao verem o portão iminente. A aura misteriosa do portão do inferno os fez tremer. Quase 80% dos Shinigami nunca tinham encontrado a presença do portão do inferno antes. A mera aparição desse fenômeno os encheu de pavor. Acima do Shakomaku, no céu azul, o portão do inferno emergiu, formando um portal retorcido que mostrava imagens de ossos e cenas infernais imaginadas por seres vivos. Era como se o céu da Soul Society estivesse sendo rasgado como um envoltório plástico, revelando o portão que emitia uma aura sinistra, ameaçadora e aterrorizante. Duas figuras esqueléticas no portão, aparentemente vivas mas imóveis, brilharam com uma luz vermelha assustadora enquanto abriam lentamente o portão do inferno. Na segunda divisão, parte do Gotei 13, comumente conhecido como Stealth Force, uma unidade tipicamente liderada pelo comandante em chefe da Stealth Force, especializada em alta mobilidade, técnicas de assassinato e habilidades de stealth, operando nas sombras. A divisão é controlada pela família Shin, com o capitão atual sendo Yoruichi Shin. Yoruichi Shin, vestida com roupas leves, com boa parte dos braços e pernas longas e fortes expostas, sua pele de um bronze profundo, estava sentada esparramada em um tatame, meio adormecida e bocejando enquanto ouvia os relatórios de rotina de seus subordinados. De repente, a aura sinistra do portão do inferno desceu como gelo antigo sobre seu ser, fazendo a sonolenta Yoruichi pular como um gato assustado, seus cabelos arrepiados, a sensação percorrendo do topo de sua cabeça até os dedos dos pés. O que está acontecendo? Yoruichi, agora completamente acordada, sentiu sua pele formigar com uma sensação de perigo e no momento seguinte, ela desapareceu de seu lugar com um passo rápido. Seu subordinado, procurando pelo capitão, encontrou Yoruichi no pátio, olhando para cima com uma expressão de descrença. É realmente real. Os olhos de Yoruichi refletiram seu choque.
Cerca de meio ano atrás, a segunda divisão investigou o aparecimento do portão do inferno nas terras devastadas. Dizia-se que foi causado pelo Shikai de uma criança. Yoruichi estava cético, e a segunda divisão não conseguiu descobrir o motivo do aparecimento do portão nas terras devastadas, então a informação foi suprimida. Quanto à criança, a decisão final foi tomada pelo capitão comandante Yamamoto de emitir uma ordem de silêncio e enviar a criança para a Academia Shin'o como aluna. E agora? Aquela direção é a Academia Shin'o. O rosto de Yoruichi se contraiu com urgência. Ela não esperava que fosse verdade. Aquela criança poderia desencadear o aparecimento do portão do inferno na Soul Society. Quão aterrorizantes devem ser os Shikai deles para deixar o portão do inferno tão ansioso para reivindicá-los? Que tipo de Shikai poderia fazer algo assim? A situação era muito grave, e o fenômeno sem precedentes deixou Yoruichi incapaz de prever as consequências. O portão do inferno apareceu acima do Seireitei. Iria destruir a Seireitei? Alerta total. Yoruichi rapidamente deu o comando, dando passos rápidos no ar, indo em direção à 12ª divisão para encontrar Kizuki Urahara. Na 13ª divisão, dentro do sereno Rainfall Hall, Jishiro Kitaki deitado em seu leito de doente, seu belo rosto emoldurado por cabelos brancos que se espalhavam pela cama, parecia fraco e doentio enquanto descansava. De repente, os olhos fechados de Kitaki se abriram e suas pupilas se encheram de choque. Uma aura estranha e ameaçadora vinda do céu atravessou o telhado e chegou ao seu lado, fazendo perceber isso. Era uma aura ampla e ameaçadora que descia dos céus. O Kitaki agarrou seu abdômen, franzindo a testa de dor enquanto lutava para se levantar da cama. Gentilmente empurrando para longe os dois oficiais sentados que tentaram pará-lo, ele tossiu enquanto saía, olhando para cima, suas pupilas dilatando em um instante. O portão do inferno. Acima da Academia Shin'o, ele podia sentir vagamente a pressão espiritual de Shunsui Kiraku, escondida e obscurecida pela aura do portão do inferno. Ele e Shunsui eram ambos estudantes de Yamamoto, os primeiros capitães de seus esquadrões, e entre os poucos na Soul Society que empunhavam Zanpakuti duplo. Eles eram amigos próximos, profundamente conectados, e o Kitaki estava muito familiarizado com a pressão espiritual de Shunsui. Shunsui, nem você consegue pará-lo? O Kitaki sentiu a pressão espiritual de seu amigo flutuando, aparentemente preso em um estado muito instável. Sem hesitar, o rosto pálido e bonito de Kitaki mostrou um lampejo de determinação resoluta. Ele rapidamente pegou uma tira de pano, amarrou seu cabelo branco em um rabo de cavalo, pegou sua Zanpakuti e apesar de sua pele pálida, tosse constante e expressões dolorosas ocasionais, ele pisou no Reishi no céu, indo em direção à localização de Shunsui. No campo de treinamento aberto da 9ª divisão, Kensei Muguruma, vestido com um uniforme de mangas curtas e com os braços musculosos expostos, estava treinando quando de repente congelou, olhando para a aura sinistra que emanava do portão do inferno acima da barreira da Seireitei. Parece que o que Hell disse era verdade. O coração de Kensei afundou enquanto ele olhava na direção do portão do inferno, sentindo a aura perturbadora com uma expressão séria. Ele foi um dos primeiros a encontrar Hell, Jin Ishimaru e Hanjiko Matsumoto. As cenas destrutivas da batalha nas terras devastadas ainda estavam vívidas em sua mente, clara e profundamente gravadas. Hell disse que o portão do inferno apareceu devido à sua Shikai, mas Kensei não acreditou totalmente nele. Na verdade, todos os capitães que ouviram a declaração casual de Hell ficaram céticos. Afinal, o portão do inferno não foi algo que apareceu de repente. Será que isso poderia realmente aparecer só por causa de um Shikai? Eles estavam em dúvida. Mas agora, sentindo a aura arrepiante do portão do inferno, a expressão de Kensei ficou mais severa. Ele rapidamente tirou seu uniforme de treinamento encharcado de suor, vestiu seu shihakus, pegou sua Zanpakuti, enquanto o auri de seu capitão ondulava atrás dele a cada passo rápido, ele se dirigiu para a Academia Shin'o. Capítulo 335. No escritório do capitão da 3ª divisão, RJR Otoribashi segurava uma partitura, cantarolando uma melodia assombrosamente bela. Conforme a aura sinistra do inferno descia, sua expressão mudou um pouco. Ele largou a partitura e saiu rapidamente do escritório, olhando para a distância com uma leve respiração presa. O portão do inferno. Naquela direção, é a Academia Shin'o. É Hell? RJR colocou levemente a mão no punho de sua Zanpakuti. Com passos graciosos, ele ascendeu ao céu, deixando para trás uma ordem para seu esquadrão ficar em alerta total e se preparar para dar suporte enquanto ele dava passos rápidos em direção ao céu acima da Academia Shin'o. Na 4ª divisão, a gentil e calma Hitsu Noana, com seu cabelo preto repartido e trançado na frente, levantou a cabeça, franzindo levemente a testa ao ver o portão do inferno. Ela já havia sentido as pressões espirituais de muitos capitães, todos se movendo em direção à Academia Shin'o. Capitão, parece que tem algo muito errado aí, disse Kione Kotetsu, com o rosto abatido, enquanto corria atrás de Unoana. Prepare-se para o tratamento médico. Vou ver o que está acontecendo. Depois de dar a ordem, o auri da capitã de Unoana tremulou enquanto ela dava passos rápidos em direção ao céu, juntando-se aos outros capitães que seguiam em direção à Academia Shin'o, dentro do quartel da 5ª divisão. Voa, voa, voa. Isso não é algo para você se envolver, disse Shinji Hirako, inclinando a cabeça para trás, olhando para trás com um sorriso largo, seus dentes serrilhados aparecendo, falando com um tom cheio de significado. Isso definitivamente parece incomum, então é melhor você ficar no quartel e esperar meu retorno. Embora Shinji estivesse sorrindo, havia um tom estranho em seu comportamento, tanto cauteloso quanto zombeteiro em relação à pessoa atrás dele. Eu exagerei, Capitão Hirako. Aizen, usando óculos de armação preta, sorriu calmamente, a luz do sol refletindo em suas lentes.
Diante das palavras duras de Shinji, Aizen manteve seu sorriso sereno e levemente apologético enquanto continuava. Ficarei na 5ª divisão e coordenarei os esforços de resgate conforme necessário. Ouvindo a resposta de Aizen, os olhos de Shinji hesitaram por um momento antes de se estreitarem levemente. Por fim, confiante em sua habilidade de ver através de todas as decepções de Aizen, ele riu. Não há nada que você precise fazer. Apenas fique no quartel. Com isso, Shinji agarrou sua Zanpakuti e saltou para o céu, indo em direção à Academia Shio. Aizen, ainda se curvando levemente em sinal de desculpas, levantou a cabeça e seu olhar seguiu a figura de Shinji se afastando através das lentes dos óculos. Aizen, parece que o Capitão Hirako não gosta muito de você, disse Jin Ishimaru, aparecendo na esquina, com os olhos semicerrados em um sorriso provocador. Poucos dias antes, Jin já havia se juntado à 5ª divisão, entregando o livro que Hell havia confiado a ele. E agora ele estava testemunhando o confronto que se desenrolava dentro da Seireitei. A aparição do portão do inferno claramente indicava que Hell estava indo com tudo. Era difícil não suspeitar que Aizen havia orquestrado isso. Aizen sorriu calorosamente, olhando para o céu onde o portão do inferno havia aparecido. Ele disse, ajudei Hell a colocar aqueles textos antigos na grande galeria de livros espirituais porque eu o valorizava. Se alguém pensa que usei truques desonestos para causar tudo isso, eles subestimam tanto ele quanto a mim. Na verdade, Aizen não havia planejado orquestrar o encontro de Hell com Tokida nem precisava disso. O fato de o portão do inferno ter aparecido só poderia significar que a família Tsunayashiro, que controlava a grande galeria do livro espiritual, agiu de forma muito arrogante, provocando Hell a liberar seu poder, forçando aquela família a reconsiderar sua posição. Eu nunca disse isso, Jin respondeu, seu sorriso inalterado. E além disso, ele não é alguém que causaria preocupação. Mesmo que ele tivesse liberado seu Shikai, Jin nunca teve a intenção de se testar contra Hell. Ele sabia que o poder de Hell estava além de sua capacidade de avaliar, e não havia necessidade de tentar. Ele também entendeu que se Hell estivesse falando sério, matá-lo seria tão fácil quanto virar uma mão. Uma pessoa assim não era motivo de preocupação. Aizen riu, é verdade. Vamos lá então. Nosso trabalho na 5ª divisão é fornecer resgate. Vamos nos preparar para ajudar aqueles pobres capitães. Na 6ª divisão. A 6ª divisão é a guarda nobre, representando os interesses e a etiqueta da nobreza, e mantendo a ordem e as regras da Soul Society. O capitão atual é Jinrei Kushiki, com seu longo cabelo prateado e barba espessa, exalando a dignidade e a seriedade da nobreza. De seu ponto de vista em um prédio alto no distrito nobre do 6º setor, ele foi o primeiro a notar a situação anormal na Academia Shin'o, sentindo a aura sinistra do portão do inferno. Seu rosto severo permaneceu composto, seus olhos cautelosamente fixos na aparência do portão do inferno. O portão do inferno. Por que ele apareceu acima da Seireitei? O coração de Jinrei apertou com uma sensação de pressentimento. Embora sua expressão permanecesse inalterada enquanto observava os capitães das várias divisões se movendo em direção à Academia Shio, na 1ª divisão. O quartel-general da 1ª divisão, incrustado na montanha rochosa e com vista para grande parte do Seireitei, era onde ficava o escritório do capitão-comandante. Genizai Shigekuni Yamamoto sentou-se, parecendo um velho cochilando. O auri de seu capitão-comandante estava sobre ele, ele parecia ligeiramente curvado, suas pálpebras pesadas caídas. Suas mãos descansavam em seu cajado de madeira, sua longa barba branca amarrada com uma corda roxa, dando a impressão de alguém se aproximando do fim de sua vida. Parece, meu jovem, que você está insatisfeito com meus arranjos. Yamamoto disse, com as pálpebras pesadas enquanto olhava na direção da Academia Shin'o. A intenção original de Yamamoto era que Hell frequentasse a Academia Shin'o, para aprender silenciosamente enquanto também formava laços com colegas e fazia amigos. Ao fazer isso, ele esperava que Hell entendesse algumas das regras da Seireitei. Dessa forma, quando ele se formasse e se juntasse a uma divisão, ele gradualmente se integraria à Seireitei, formando vínculos que seriam difíceis de quebrar. Naturalmente, uma vez que Hell tivesse esses laços, seria difícil para ele abandonar a Seireitei. Dessa forma, ele controlaria seu poder, impedindo que o portão do inferno aparecesse e potencialmente destruísse esses laços e emoções. Até mesmo se sacrificar pela Seireitei não estaria fora de questão. Mas agora estava claro que Hell não estava seguindo o caminho que Yamamoto havia traçado. Parece que fiquei velho e muito tolerante com a geração mais jovem. Yamamoto suspirou, balançando a cabeça com um sorriso amargo. Enquanto ele balançava a cabeça e sorria, o ar em todo o escritório pareceu ficar parado, como se uma pressão imensa estivesse pesando, sufocando o próprio fluxo da atmosfera. Capítulo 336. A aura que emanava do portão do inferno fez um arrepio descer pela espinha de Kyoraku Shunsui. Ele sempre foi cético quanto à decisão de Yamamoto de aplacar Hell, mas agora ele finalmente entendeu. Hell realmente tinha o poder de trazer o portão do inferno para Soul Society. Qualquer tentativa de pacificação em relação a ele parecia agora mais do que justificada. Mesmo quando Hell queria apenas ler na grande galeria de livros espirituais, Shunsui sentiu que o clã Tsunayashiro estava sendo desconsiderado. Comparado à manifestação do portão do inferno, o desejo de ler de Hell era na verdade um sinal de sua bondade. Mas agora que o irritaram, não havia mais como voltar atrás. Isso não é bom, Shunsui murmurou, sua expressão grave enquanto segurava sua Zanpakuto, Katen Kyotsutsu, com ambas as mãos. Seu auri rosa balançava alto no ar enquanto ele se virava para encarar Hell. Parece que não tenho escolha a não ser lutar com você, Hell. Sua pressão espiritual é tão baixa, mas você criou uma cena tão assustadora. Isso realmente me assusta. O terreno mais alto vence. Com essas palavras finais, Shunsui lançou seu ataque. Sua declaração de o terreno mais alto vence era quase inaudível enquanto ele dava um passo rápido para o lado de Hell, trazendo sua espada para baixo em seu ombro de cima.
O Shikai de Shunsui tinha a habilidade de transformar brincadeiras de criança em realidade. Uma vez que alguém pisasse no alcance de pressão espiritual de Katen Kyotsutsu, eles eram forçados a participar do jogo. As regras eram definidas por Katen Kyotsutsu. Vença e você viverá. Perca e você deve morrer. Até o próprio Shunsui não estava isento dessa regra. Mas o jogo não era totalmente justo. Como portador da espada conhecia as regras melhor que seu oponente e tinha o poder de mudar o tipo de jogo a qualquer momento, ele tinha uma vantagem. A baixa pressão espiritual de Hell era um fato imutável. Qualquer um que estivesse diante dele e o envolvesse com sua pressão espiritual o forçaria a entrar no jogo. No entanto, uma vez no jogo, Hell podia usar sua Shikai para entender as interações das partículas espirituais e desvendar qualquer habilidade, aprendendo e combatendo-a em troca. Afinal, toda habilidade era baseada, em última análise, em partículas espirituais. A pressão espiritual de Shunsui era maior que a de Hell, e com Hell envolvido pela pressão espiritual de Katen Kyotsutsu, ele foi pego pela habilidade de o terreno mais alto vence. A regra do jogo era simples. Se você ficasse mais alto que seu oponente, o poder do seu golpe aumentaria, potencialmente se tornando fatal. Se seu oponente ficasse mais alto, o golpe dele ganharia poder letal. Você não pode parar meu avanço, Hell disse calmamente, continuando a andar para frente sobre partículas espirituais. Quando o golpe de Shunsui caiu, Hell levantou levemente sua mão, bloqueando o golpe com sua Zanpakuto. O choque de suas lâminas criou um som ensurdecedor, enviando ondas de partículas espirituais ondulando pelo ar. O poder por trás do golpe de Shunsui parecia tão pesado quanto uma montanha. Bum! Atrás de Hell, uma esfera escura apareceu, como um balão preto. Uma rachadura se abriu, e um vento poderoso o uivou para fora, absorvendo a força do golpe de Shunsui através da espada de Hell e liberando-a através da esfera escura. Um golpe bem poderoso, Hell comentou com uma voz calma. Era de fato poderoso, mas, no fim das contas, não tinha utilidade. Em instantes, a esfera escura atrás de Hell retornou ao seu estado original. As sobrancelhas de Shunsui franziram. Ele não tinha tempo para palavras. Ambas as suas espadas se transformaram em um borrão de cortes enquanto ele desencadeava um ataque em Hell, usando as regras de o terreno mais alto vence, em sua extensão máxima. Mas Hell continuou seu avanço, seu braço um borrão de movimento enquanto ele balançava sua Zanpakuto, desviando inúmeros golpes de Katen Kyotsutsu. Atrás dele, seus 3.000 mundos continuaram a liberar rajadas poderosas, apenas para se recuperarem imediatamente. Depois de trocar golpes por um tempo, Shunsui percebeu que mesmo com as regras de o terreno mais alto vence, ele não conseguiria acompanhar a habilidade de Hell de dissipar e recuperar a força por trás de seus ataques usando as esferas negras. Ele fez uma pausa momentânea e sussurrou quase inaudivelmente, perdedores que pisam nas sombras. Katen Kyotsutsu mudou o jogo para Shadow Stepping Losses. As regras eram que qualquer oponente poderia pisar na sombra do outro, permitindo que eles atacassem de uma distância praticamente zero. Em um instante, Shunsui pareceu desaparecer da frente de Hell, deixando apenas seu largo auri rosa, projetando uma sombra. Hell casualmente balançou sua espada, cortando o auri em 2 pedaços. Da sombra abaixo, SHHHK, a ponta de uma espada perfurou o peito de Hell. Shunsui usou seu auri para bloquear a luz do sol, criando uma sombra da qual ele poderia emergir, empurrando Katen Kyotsutsu no peito de Hell. Sua figura emergiu lentamente da sombra de Hell, com um sorriso nos lábios enquanto seu auri fatiado caía no chão. Cuidado, jovem. As habilidades da minha Zanpakuto são um pouco complicadas, Shunsui avisou com um sorriso, apenas para ver os passos de Hell nunca vacilarem enquanto ele continuava em frente. A ferida aberta em seu peito nem sangrava, em vez disso brilhava com partículas espirituais, curando-se automaticamente. Shunsui respirou fundo, atordoado. O corpo dele era feito de Ki do curador. Curou assim mesmo? O mundo de sombras, não é? A expressão de Hell permaneceu calma, seus olhos quase desprovidos de emoção enquanto ele mergulhava nos cálculos intermináveis da batalha. Em seu mundo Shikai, as interações intrincadas de partículas espirituais eram constantemente analisadas e aprendidas, assimilando qualquer técnica útil. A base deste mundo eram partículas espirituais. Você está usando isso de forma muito grosseira. Hell continuou a andar, ignorando Shunsui. A fundação deste mundo são partículas espirituais. Um mundo de sombras construído de partículas espirituais é desimpedido. Acabou, Kyoraku Shunsui. O rosto de Hell permaneceu sereno enquanto ele andava para frente, casualmente sacudindo seu Zanpakuto. Cada peça de roupa que você veste tem uma sombra. Cada fio de cabelo tem uma sombra. Cada célula tem uma sombra. Mesmo no nível microscópico, partículas espirituais projetam sombras. Matéria e espaço estão intimamente conectados, e partículas espirituais estão ainda mais fortemente interligadas. Infelizmente, quando você perfurou meu peito, você se conectou com minhas partículas espirituais. Uma sensação arrepiante de condenação espalhou-se do fundo do coração de Shunsui enquanto ele liberava toda a sua pressão espiritual cantando. Bankai, Katen Kyotsutsu, Karamatsu Shin. Antes que ele pudesse completar seu Bankai, Hell continuou em seu tom calmo. Desculpe, não estou interessado em seu Bankai. Morra nas sombras. Xixi. O corpo de Shunsui congelou no lugar enquanto espinhos pretos e sombrios irrompiam de dentro dele, perfurando cada poro de seu corpo, mais densamente compactados e aterrorizantes do que os espinhos de um porco-espinho. Katen Kyotsutsu escorregou de suas mãos e com um olhar de choque e terror congelado em seu rosto, Shunsui foi imobilizado pelos espinhos das sombras, incapaz de permanecer no ar, caindo do céu. Capítulo 337. Capitão da 3ª Divisão, Rujur Toribashi. Capitão da 4ª Divisão, Hetsu Noana. Capitão da 5ª Divisão, Shinji Hirako. Capitão da 7ª Divisão, Love Aikawa. Capitão da 9ª Divisão, Kinsei Muguruma.
Capitão da 11ª Divisão, Kenpachi Kiganjo. Capitão da 13ª Divisão, Jishiro Kitaki. Após sentir a aura sinistra emanando dos portões do inferno, 7 capitães rapidamente ascenderam ao céu, pisando nas partículas espirituais enquanto seguiam em direção à Academia Shin. Os 7 capitães trocaram olhares, cada um com uma expressão sombria. Ei, isso é sério. 7 capitães aparecendo de uma vez? Alguém pode me dizer o que diabos aconteceu para fazer os portões do inferno aparecerem? Shinji Hirako, o capitão da 5ª Divisão, mostrou seus dentes de tubarão em um sorriso irônico, uma mistura de seriedade e sarcasmo em seu rosto. Seu longo cabelo loiro flutuava ao vento, e seu auri de capitão balançava enquanto ele corria. Até o capitão da 4ª Divisão está indo para as linhas de frente. Isso é realmente desnecessário, disse o rude e brutal Kenpachi Kiganjo, o capitão da 11ª Divisão, que não conseguia entender por que a capitã da divisão de cura, Hetsuno Ana, estava correndo para o campo de batalha. Como uma capitã de cura, ela deveria esperar na retaguarda por soldados feridos. Por que arriscar sua vida? Estou aqui para apoiar os capitães, Hetsuno Ana respondeu com um sorriso gentil, como uma irmã mais velha gentil, enquanto ela caminhava levemente pelo céu, com seu auri esvoaçando. Seu sorriso sempre presente parecia gelar os corações dos outros capitães. Kenpachi, no entanto, continuou despreocupadamente tudo bem, só não fique no meu caminho. Encontre um lugar seguro para se esconder. Kiganjo pensou que se o capitão da 4ª Divisão ficasse por perto, ela poderia curá-lo rapidamente se ele se machucasse, o que o deixaria lutar sem se conter. Ei! Shinji Hirako sorriu com desdém, seu rosto claramente expressando desprezo e nojo. Como esse idiota se tornou um capitão? Os outros capitães que conheciam a história de Unohana permaneceram em silêncio. O Kenpachi desta geração parece ser corajoso, mas também um tanto tolo. É réu. Seu Shikai pode perturbar o equilíbrio dos 3 mundos, fazendo com que os portões do inferno apareçam na Soul Society. Kensei Muguruma quebrou o silêncio. Ele era provavelmente o mais familiarizado com Hell entre eles, tendo sido o primeiro a encontrá-lo. Embora ele sempre tenha sido cético de que somente o Shikai de Hell poderia invocar os portões do inferno, vendo a situação agora, ele não teve escolha a não ser acreditar. Você só pode estar brincando comigo. Um Shikai que faz os portões do inferno aparecerem? Que tipo de Shikai poderia ser tão poderoso? Shinji Hirako ficou atordoado. A ideia de que um mero Shikai poderia perturbar o equilíbrio dos 3 mundos parecia inacreditável, especialmente vindo de alguém tão sério quanto Kensei Muguruma. Kujur Toribashi, o capitão da 3ª Divisão, e Jishiro Kitaki, o capitão da 13ª Divisão, sabiam um pouco mais sobre a situação. Um deles escoltou Hell até a Seireitei e ouviu Hell falar despreocupadamente sobre isso. O outro assumiu as funções de Shunsui Kiraku e ouviu sobre isso diretamente dele. Mas ver os portões do inferno aparecerem ainda os deixou incrédulos. O sorriso de Unohana desapareceu, sua expressão ficou séria enquanto ela olhava para a distância, para a esfera escura no céu acima da Academia Shin, onde a pequena figura de Hell podia ser vista. Eu sempre pensei que ele estava brincando, mas agora, vendo isso, percebo que ele estava falando sério. Kensei rapidamente explicou a situação. Lembra do portão do inferno que apareceu em um distrito de Rukongai? Isso foi porque Hell matou um Shinigami, pegou seu Azaushi e então usou seu Shikai para proteger seus companheiros, fazendo com que os portões do inferno se abrissem durante uma batalha com outros Shinigami. Não é de se admirar que tenha havido uma investigação tão rigorosa sobre a pressão espiritual dos Shinigami ultimamente. Shinji Hirako estreitou os olhos, lembrando-se de seu próprio tenente, Aizen Suki, que sempre pareceu tão sincero e confiável. Mas não podia ser ele, e Aizen estava sob seu olhar atento o tempo todo, nunca saindo de sua vista. À medida que avançavam pelo céu, eles continuaram a obter detalhes de Kensei Muguruma. Então, só temos que derrotar aquele garoto, certo? Kiganjo gritou, sua voz áspera ecoando enquanto ele dava tapinhas em sua Zanpakuto, confiante em sua própria força. A 11ª Divisão era conhecida como a força de combate de elite, nunca se esquivando da batalha. Kiganjo, que havia assumido o nome Kenpachi, tinha certeza de sua força. Caso contrário, por que ele seria capaz de reivindicar o nome Kenpachi? Porque ele era forte, ou assim diziam. Ele tinha absoluta confiança. Os capitães trocaram olhares, percebendo que o inimigo poderia ser mais forte do que eles esperavam. Precisamos nos apressar. Tosse, tosse. Shunsui está em apuros, disse o Kitaki, tossindo 2 vezes enquanto observava o choque de lâminas entre Hell e Shunsui Kiraku. A esfera negra atrás de Hell estava irrompendo com uma força cortante poderosa. Estava claro que Shunsui havia liberado seu Shikai e, embora tivesse a vantagem da regra, terrenos mais altos vencem, ele não conseguiu derrubar Hell com apenas alguns golpes. O que era incomum para o Kitaki ver. O Shikai de Shunsui Kiraku era misterioso e imensamente poderoso, raramente encontrando um oponente que pudesse resistir a ele enquanto ainda o igualasse em esgrima. Isso deixou o Kitaki se sentindo desconfortável. Com certeza, não muito tempo depois que o Kitaki falou, eles viram Shunsui liberar uma pressão espiritual imensamente poderosa. Ele vai liberar seu Bankai. É tão sério assim, Shunsui? Os olhos de Ukitaki brilharam de preocupação e no momento seguinte, a intensa pressão espiritual desapareceu. Shunsui não conseguiu liberar seu Bankai. O Kitaki ficou chocado ao ver a figura de Shunsui caindo do céu. Shunsui! O Kitaki gritou, correndo em direção ao chão para pegar seu companheiro. A batalha durou apenas alguns momentos, mas um dos capitães mais poderosos, Shunsui Kiraku, já havia sido derrotado sem nem mesmo usar seu Bankai, caindo do céu.
Os outros capitães trocaram olhares inquietos, percebendo que o inimigo era ainda mais formidável do que imaginavam. O Noana rapidamente se afastou dos outros capitães que seguiam em direção a Hel e se juntou ao Kitaki, correndo para pegar Shunsui que caía e se preparar para curá-lo. Shunsui. O rosto pálido e bonito de Ukitaki estava cheio de preocupação enquanto ele usava vários flash steps, finalmente pegando Shunsui pouco antes que ele atingisse o chão. Ao capturar Shunsui, Ukitaki foi tomado por uma profunda sensação de desconforto. Capítulo 338. Quando Jishiro Kitaki pegou Shunsui Kiraku, ele percebeu o quão leve o corpo de Shunsui era, quase sem peso, ainda mais do que o próprio corpo frágil de Ukitaki. Era como se toda a umidade, ossos e músculos do corpo de Shunsui tivessem perdido sua massa. A umidade, os ossos e os músculos de seu corpo foram perfurados e transformados pelo mundo das sombras de Hel em algo insubstancial. Seu corpo estava cheio de buracos, escorrendo uma mistura de fluido incolor e sangue turvo, deixando todo o seu corpo mais esfarrapado que um trapo. Os olhos de Ukitaki se arregalaram em descrença ao ver Shunsui em tal condição. Em tão pouco tempo ele foi completamente derrotado. Seu corpo estava completamente perfurado. Tudo que restava era a pressão espiritual residual que o mantinha quase morto. Kug. Shunsui tentou falar, mas sua garganta e cordas vocais estavam completamente perfuradas, tornando-o incapaz de formar palavras coerentes. Estou ouvindo, Shunsui. Não tenha pressa, eu vou entender, disse Ukitaki, aproximando seu ouvido dos lábios de Shunsui, sua boca fina firmemente pressionada. Seus olhos refletindo profunda tristeza. Pressão espiritual. Shunsui conseguiu suspirar em uma voz quase inaudível. Todo seu ser se sentia cercado pela natureza fria e gelada da morte, como se o temperamento frio de uma mulher o tivesse transformado em um bloco de gelo, envolto em escuridão e frio gélido. Seu corpo esfarrapado tremia. Ele estava tentando transmitir que somente uma alta concentração de pressão espiritual poderia destruir Hel em um instante, obliterando-o. Shunsui já havia notado que uma fraca pressão espiritual era a fraqueza fatal de Hel. Mas quando ele se preparou para usar uma pressão espiritual de alto nível para seu Bankai, a oportunidade já havia escapado. Ukitaki entendeu a menção de Shunsui sobre pressão espiritual, mas não entendeu completamente a situação. Ele assentiu com uma expressão de pesar: eu ouvi você, Shunsui. Nesse momento, Retsu Noana, que havia chegado atrás de Ukitaki, viu os ferimentos de Shunsui e seu rosto se contraiu em preocupação. Ela rapidamente começou a cantar para liberar seu Shikai. Minazuki, devore-o. Uma criatura enorme, plana e de um olho só, parecida com uma raia-manta verde clara, emergiu da mão de Noana quando ela soltou seu Shikai. Minazuki podia curar rapidamente os feridos engolindo-os. Ukitaki gentilmente entregou o corpo frágil de Shunsui à boca aberta de Minazuki, permitindo que ela o engolisse inteiro. A estrutura espiritual do corpo dele foi completamente destruída, restando apenas sua pressão espiritual. Farei o meu melhor para salvar sua vida, disse Noana solenemente. Ela nunca tinha visto ferimentos tão estranhos antes. Era como se a própria essência de seu corpo tivesse sido completamente perfurada por dentro, destruindo todos os principais nós espirituais que mantinham seu corpo, de forma precisa, elegante e com uma exatidão chocante. Se não fosse pela poderosa pressão espiritual de Shunsui, ele já poderia ter morrido devido aos ferimentos tão graves. Por favor, Capitão Noana, Ukitaki disse, acenando para o Noana. Ele sabia que mesmo que Shunsui pudesse ser salvo, ele seria deixado como pouco mais que uma casca de seu antigo eu. Ukitaki olhou para cima, segurando sua Zanpakuti, a raiva brotando em seus olhos enquanto ele olhava para o céu. No céu acima, 5 capitães alcançaram Hel antes de Ukitaki, enquanto Hel continuava avançando, encontrando 5 capitães Shinigami de frente com sua poderosa pressão espiritual. Mas quanto mais perto chegavam de Hel, mais impressionados ficavam com a presença avassaladora dos 3.000 mundos atrás dele. O vasto mar de partículas espirituais que cercavam Hel se movia como estrelas, girando em torno dos 3.000 mundos e sendo absorvidos, criando um espetáculo de tirar o fôlego e inspirador. Kensei Muguruma queria dizer algo, mas Shinji Hirako sentiu que não havia necessidade. Enquanto ele usava Shunpo para rapidamente diminuir a distância entre ele e Hel, ele estendeu um dedo em direção a Hel, cantando: Ó Senhor, máscara de sangue e carne, toda a criação, asas esvoaçantes, vós que carregais o nome do homem, inferno e pandemônio, a barreira do mar surge, marchai para o sul. Ado 31, Shaka. Ado 31, Shaka era o Kido perfeito para sondar a força de um inimigo, pois seu poder podia ser ajustado. Dependendo de como o inimigo respondia, sua força e habilidades podiam ser avaliadas. Cantando completamente o Ado 31, Shaka, Hirako lançou um canhão de chamas vermelhas de quase 5 metros de diâmetro da ponta do dedo, carregando um calor abrasador enquanto voava em direção a Hel. O ar ao redor ficou quente devido à intensidade do Shaka. Hel olhou para os capitães que se aproximaram sem nenhuma gentileza e imediatamente começaram a usar Kido. O Shaka veio rugindo em sua direção com calor escaldante e ondas sonoras penetrantes. Um disco circular preto apareceu na frente de Hel como uma boca aberta, engolindo o Ado 31, Shaka de uma só vez. O ar ao redor esfriou rapidamente quando o Shaka desapareceu. Ei, tudo que você tem são coisas fracas como essas? Kenpachi Kiganjo zombou, sorrindo amplamente enquanto zombava do inútil Shaka. Kido é só uma ninharia. Deixe-me mostrar a você o que é combate de verdade. Kiganjo gritou enquanto sacava sua Zanpakuti, rugindo enquanto avançava, saltando para o céu, preparando-se para soltar seu Shikai e enfrentar Hel em combate corpo a corpo. Ado 31, Shaka. Hel foi mais rápido, entoando um breve encantamento. De repente, um disco preto com mais de 500 metros de diâmetro apareceu acima do Kenpachi Zaraki no ar. Um enorme Shaka com mais de 500 metros de diâmetro e brilhando como o sol desceu do disco preto. O ar ao redor aqueceu rapidamente até um nível escaldante.
Como isso é possível? Os olhos de Shinji Hirako se arregalaram em descrença. Ele podia sentir que esse enorme chakra carregava a mesma essência que o que ele tinha acabado de liberar. Isso significava que Hell havia usado o chakra de Hirako, modificado e envolvido no seu, ampliando seu tamanho e poder. Mas uma pessoa poderia realmente fazer algo assim? Por que esse chakra é tão enorme? Love Aikawa, o capitão da 7ª divisão, perguntou em choque. O chakra havia se tornado um sol, e o calor escaldante que emanava dele estava queimando seu cabelo, fazendo-o parecer seco e quebradiço. É a esfera negra atrás dele, ela absorve partículas espirituais e amplifica o poder de Kido. Kensei Muguruma disse, com os olhos arregalados enquanto deduzia rapidamente a função da esfera negra atrás de Hell. Saia do caminho, Kiganjo! Kujur Toribashi gritou em advertência. O enorme chakra com mais de 500 metros de diâmetro caiu em direção ao atordoado Kenpachi Kiganjo, que nem teve tempo de cantar seu Shikai. O tremendo impacto e o calor escaldante o forçaram a gritar. Então, o gigantesco chakra colidiu com Kenpachi Kiganjo, explodindo em uma explosão de chamas, criando uma cena semelhante a uma explosão nuclear no céu. Capítulo 339. A bola de fogo carmesim de 500 metros de largura não era apenas aterrorizante em sua temperatura, mas também em seu impacto, como um meteoro descendo em alta velocidade. A pressão que ela gerava era como um furacão, forçando seu caminho para dentro da boca de Kenpachi Kiganjo e fazendo-o engasgar. Enquanto a enorme bola de fogo carmesim descia como um meteoro em direção a Kenpachi, ele nem teve tempo de soltar seu Shikai. O calor intenso fez sua pele parecer que estava queimando, seu cabelo começou a enrolar, e o Auri e o Shirakusho de seu capitão começaram a pegar fogo. Foi rápido demais. A força e o calor avassaladores desafiaram a lógica e antes que ele percebesse, a bola de fogo estava sobre ele. Suas sobrancelhas, barba e cabelo começaram a queimar. No momento do impacto, Kenpachi soltou um grito aterrorizante. Ai! O calor extremo derreteu a camada externa de sua pele, expondo fibras musculares e gordura retorcidas e sangrentas. O grito horrível e doloroso causou arrepios na espinha dos capitães do lado de fora, que só puderam assistir enquanto Kenpachi era completamente engolido pela enorme bola de fogo carmesim. Os capitães podiam sentir que, no momento crítico, Kenpachi conseguiu liberar seu Shikai. A intensa pressão espiritual de um capitão irrompeu de dentro da bola de fogo gigante. Então veio o som de gritos desesperados e doloridos e gritos enlouquecidos, enquanto vários golpes poderosos de espada de nível de capitão saíam de dentro da bola de fogo. Mas não adiantou. As chamas da gigantesca bola de fogo eram tão densas que se tornaram um mar sólido de fogo, envolvendo-o completamente. Kenpachi, sai daí! O capitão do Esquadrão 7, Love Aikawa, gritou urgentemente. Esta bola de fogo era muito grande. O calor e a força explosiva que ele produzia eram tão intensos que nem mesmo um capitão ousaria enfrentá-lo de frente, muito menos Kenpachi, que ainda estava preso lá dentro. Os capitães queriam intervir para impedir a explosão. Até mesmo Shinji Hirako, que normalmente desprezava Kenpachi, não tinha tempo para zombarias e só queria evitar a explosão da bola de fogo. Mas foi tudo muito rápido. Eles não tiveram tempo de reagir. Bankai. Kenpachi Kiganjo ativou seu Bankai dentro da bola de fogo gigante, mas simultaneamente a enorme bola de fogo ficou instável, prestes a explodir. No chão, Jishiro Kitaki, vendo a bola de fogo prestes a explodir, virou-se para a Academia Shin-O, cerrou os dentes e gritou baixinho, que as ondas sejam meu escudo, que o trovão seja minha lâmina. Soio no Kotovari. O Kitaki lançou seu Zanpakuti e usando o chumpo, correu rapidamente para o terreno da academia, onde ficou com suas lâminas duplas, pronto para enfrentar a explosão iminente. Bom, uma cena que lembrava uma explosão nuclear se desenrolou perto do chão. Os portões da Academia Shin-O foram os primeiros a explodir, desintegrando-se em pequenas partículas de reishi, misturando-se em uma nuvem de poeira e fumaça preta. A poderosa onda de choque, acompanhada por inúmeras chamas vermelhas feitas de reishi, espalhou-se para fora, derrubando e arremessando edifícios. Chamas choveram continuamente, incendiando as estruturas, e uma cratera de mais de 2.000 metros de largura apareceu diante dos portões da academia. O Kitaki, usando as propriedades de absorção de energia do Soio no Kotovari, absorveu todos os restos da bola de fogo direcionada à academia, protegendo a área. Essa cena aterrorizante fez os corações dos capitães apertarem. Quem quer que enfrentasse essa bola de fogo carmesim de frente sofreria muito. O fato de tamanha destruição ter sido causada por um ataque casual foi realmente assustador. Ele bloqueou com seu Bankai. Os capitães parados no céu olharam sombriamente para o local da explosão, onde uma espessa fumaça preta e chamas reishi espalhadas indicavam o destino incerto de Kenpachi. Na enorme cratera de quase 2.000 metros de largura, uma espessa fumaça preta subia, e dentro dela, a figura massiva e musculosa de Kenpachi estava alta na cratera, segurando sua Zanpakuti com uma mão. Seu peito estava orgulhosamente estufado, sua aura subindo para o céu. Kenpachi. Os capitães ficaram chocados ao ver que Kenpachi ainda estava de pé orgulhosamente em meio à fumaça espessa. Permanecer firme em meio a tal explosão, dentro de uma bola de fogo vermelha tão gigante, esse era o espírito do Kenpachi desta geração. Foi este o homem que ousou comandar o capitão Noana? Parece que ele não é só conversa. Esse cara, realmente tem espírito, não é? Até mesmo Shinji Hirako, que nunca teve uma opinião muito boa sobre Kenpachi e o considerava tolo, não pôde deixar de expressar admiração ao vê-lo parado orgulhosamente na fumaça.
Talvez tenhamos superestimado a força do inimigo? RJR Toribashi, com um leve olhar de soslaio, passou graciosamente a mão sobre sua Zanpakuti, assumindo uma pose elegante, porém afiada. Love Aikawa, o capitão do Esquadrão 7, com seu cabelo afro e óculos escuros de armação branca, olhou para Kenpachi parado na cratera, com os olhos cheios de descrença. A fumaça espessa continuou, e aquela figura, como um gigante indomável, ficou alta no centro da cratera. As chamas vermelhas ao redor se contorciam e queimavam, como se estivessem adorando o homem de pé. Ele realmente bloqueou aquela explosão aterrorizante com seu Bankai. Love Aikawa achou difícil de acreditar. O poder da explosão era tanto que nem ele se sairia bem contra ela. Até onde ele sabia, a posição de Kenpachi como capitão do Esquadrão 11 não era universalmente reconhecida pelos outros capitães. O Kenpachi anterior, Gozuki, não ganhou o título através de combate. Gozuki tinha sido vice-capitão sob o nono Kenpachi. Quando esse Kenpachi foi aprisionado no nível mais profundo do submundo, Gozuki assumiu o título, tornando-o o único Kenpachi que não havia derrotado seu predecessor em batalha, e amplamente considerado o mais fraco. Muitos capitães não reconheceram sua posição, mas a expressão de Love Aikawa mudou de repente enquanto ele olhava seriamente para Kenpachi Kiganjo, de pé, alto na cratera. Ele não bloqueou. Enquanto a fumaça espessa na cratera se dissipava lentamente, Kenpachi permaneceu segurando seu Bankai, seu peito estufado, feroz e imponente. Mas seu corpo inteiro estava carbonizado, seus olhos revirados e ele estava em silêncio. Quando os capitães viram sua verdadeira condição, uma leve brisa passou, e Kenpachi Kiganjo lentamente caiu para trás. Kenpachi Kiganjo caiu. Os capitães ficaram em silêncio. O Nohana Hetsu olhou para ele calmamente. Caia Niraiba. Toque Kinshara. Destrua Tengumaru. Vire pó, Dandek. Capítulo 340. Caia Niraiba. Shinji Hiraku não tinha mais nada a dizer a Kenpachi Kiganjo. Refletir sobre seus elogios anteriores ao homem agora parecia tolo para ele. Com um murmúrio suave, ele soltou sua Zanpakuti. O punho de sua espada era retangular, com um padrão quadrado e 4 recortes retangulares ao redor da lâmina. Ao soltar, a ponta do punho se tornava um círculo oco, e a lâmina tinha 5 pequenos furos redondos, exalando uma fragrância tênue. Ressoe Kinshara. Um chicote dourado com uma flor na ponta apareceu na mão de RJR Toribashi. Destrua Tengumaru. Um enorme porrete com espinhos, parecido com um cacto, foi brandido por Love Aikawa, que assumiu uma postura imponente. Vire cinzas Tenteikaze. Kensei Muguruma agarrou sua Zanpakuti liberada, uma adaga curta, ao contrário. Seu olhar severo fixou-se em Hel enquanto ele perguntava: Hel, você se lembra de quando nos conhecemos? Antes de lutarmos, deixe-me perguntar a você. Por que você está fazendo isso? Por que você machucou Shunsui Kiraku? E por que você está indo tão longe para trazer os portões do inferno? Kensei não conseguia entender. Depois de finalmente encontrar segurança no Seireitei após meses de turbulência, Hel e seu grupo encontraram um lugar onde podiam viver sem medo. Porque agora, de todos os tempos, ele liberaria os portões do inferno, transformando Seireitei em um lugar de perigo. Ele não percebeu que ao fazer isso, não teria mais lugar na Soul Society. Kensei se lembrou de alertar Hel quando ele os escoltou de volta a Seireitei, alertando sobre as possíveis consequências. Hel estava destruindo seu futuro. Não era só Kensei, os outros capitães também estavam curiosos, suas posturas agressivas momentaneamente relaxando. O Kitaki Jishira, em particular, estava ansioso para entender por que Shunsui teria lutado contra Hel. Levei Shunsui Kiraku para a grande biblioteca espiritual para ver os registros da criação dos 3 mundos, onde encontramos um homem chamado Tsunayashiro Tokida. Ele me impediu de ler os registros. Hel falou calmamente, pronto para explicar a Kensei. Hel era conhecido por seu comportamento gentil, e na Academia Shin, ele era elogiado por todos. Não havia nada que ele não discutisse, então ele continuou. Então agora, eu planejo destruir a família Tsunayashiro para impedi-los de me parar. Mas Shunsui Kiraku se opôs a mim. Está claro o suficiente? Os olhos de Hel varreram os capitães que haviam liberado sua Zanpakuti. Quando ele girou levemente sua mão direita, a lâmina brilhou na luz do sol. Hel, como sempre, foi direto, respondendo perguntas sem se conter. Ele era simplesmente alguém que queria ler. Kensei não sabia como responder. A Great Spirit Library não era um lugar para pessoas comuns. Ele não considerou isso? O tom calmo de Hel fez os capitães perceberem que ele tinha um total desrespeito por regras e leis. Seu caminho não seria impedido por nenhuma regra, lei ou mesmo poder. Que criança arrogante! Em poucas palavras, os capitães formaram uma impressão de Hel. Sua arrogância era espantosa, assim como sua determinação em entrar na Great Spirit Library, confrontar a família Tsunayashiro e até mesmo destruí-los se fossem combatidos. Ele era mais arrogante do que qualquer nobre na história. Se você não fosse pego, não seria um crime. Mas agora que você foi descoberto, enfrente as consequências, disse Shinji Hiraku, mostrando seus dentes irregulares em um sorriso enquanto torcia o punho de sua Zanpakuti com o dedo. Enquanto o sorriso de Shinji ficava mais assustador, ele disse: eu sei que sua vontade não será influenciada. Então, não há sentido em falar. Para cumprir sua vontade, você terá que passar por nós primeiro. Kensei apertou ainda mais sua adaga curta, seus olhos afiados e sua postura pronta para a batalha. Love Aikawa e RJR Toribashi saltaram para longe, formando um semicírculo ao redor de Hel, com Shinji liderando o ataque. Uma fragrância calmante se espalhou pela área. Hel olhou para a sacanagem giratória de Shinji, sentindo claramente a fragrância invadindo o sistema sensorial de seu corpo, tentando controlá-la. A última vez que ele foi controlado assim foi por Kika Suigetsu de Aizen. Você notou?
Essa fragrância é a habilidade da minha Zanpakuti, disse Shinji, vendo o réu focar em sua Zanpakuti. Sorrindo, ele acrescentou, não somos tolos como Kenpachi Ganjo. Com uma leve flexão do joelho, Shinji usou Shunpo, desaparecendo de seu lugar e reaparecendo na frente de réu, atacando de cima para baixo. Instintivamente réu tentou desviar, mas seu corpo se moveu em direção à sacanagem de Shinji. Ele se ajustou rapidamente, inclinando a cabeça. A lâmina de Shinji cortou o ombro de réu, deixando um corte profundo até as costelas. No entanto, nenhum sangue respingou. Réu selou dentro de seu corpo, impedindo que qualquer sangue vazasse. Reflexos rápidos. Você descobriu? Não importa o que aconteça, você será atingido. Shinji sorriu, seus dentes à mostra, enquanto balançava Sakanade para outro golpe. Réu deu um passo para trás para desviar, a lâmina quase acertando seu nariz. Depois de errar seu ataque seguinte, Shinji não pressionou mais e recuou. Aqueles que inalar a fragrância de Sakanade terão seu senso de direção, cima, baixo, esquerda, direita, frente, trás, invertido. Quando você tenta se esquivar, você está na verdade se movendo em direção aos ataques deles. Sinta a confusão, o senso de direção distorcido, e morra em meio aos ataques deles. O sorriso de Shinji se alargou enquanto ele dava um passo para trás, abrindo espaço para os outros atacarem. Ele falou em um tom que pretendia enervar seu inimigo. Os outros capitães assumiram o ataque. Kensei Muguruma balançou sua adaga curta, a trajetória de seus golpes se transformando em finas lâminas de vento azul esverdeadas. Essas lâminas de vento desmembrariam qualquer inimigo que tocassem e fariam seus corpos explodirem. Love Aikawa levantou seu enorme porrete com espinhos, parecido com um cacto Tengumaru, girando-o 2 vezes para criar força centrífuga antes de golpeá-lo contra Hell. RJR Toribashi balançou seu chicote dourado, Kinshara, em um movimento circular, criando uma área semelhante a um disco antes de endireitá-lo, enviando o chicote com ponta de flor em direção a Hell com força explosiva. Naquele instante, os 3 capitães restantes se aproximaram, cada um liberando suas habilidades Shikai em um ataque coordenado. Baku Doito, Seki no Shi. Hell cantou suavemente e o ferimento em seu peito começou a curar enquanto uma tela semelhante a uma barreira se materializava ao redor dele. Ela bloqueou as lâminas de vento de Kensei, absorveu o impacto do Tengumaru de Love e resistiu à explosão de Kinshara, deixando o Hell ileso. Hell saiu calmamente da explosão causada por Kinshara. Você sabe quanto tempo leva para os sinais visuais chegarem ao cérebro?